O nosso livro, Francisco Cândido Xavier, por espíritos diversos. Caro amigo, todo direito autoral de um livro espírita é destinado a obras assistenciais, portanto esta aí uma oportunidade de auxílio. Se você tem condições de adquiri-lo, faça sua contribuição, é inestimável. Que Jesus o abençoe. Muita paz. Estão de parabéns as filhas espirituais de Olímpia Belém. O grande colecionador reuniu algumas joias esparsas neste escrínio que se abre para aumentar a opulência e esplendor do tesouro. Amai-vos uns aos outros. Dedicado à obra de amor por amor de quem mãe não tem, dispensa palavras inexpressivas pelo fim a que se destina. Joias de peregrino valor espiritual, imortalizadas pelo trabalho mediúnico bem aplicado, cujo destino será percorrer a trajetória habitual, consolar quem sofre a dor que corrige e corrigir quem sente o sofrimento inexpugnável de quem nega. Cerremos fileiras com os trabalhadores que conheceram o lídimo batismo do amor que inibe o homem do pecado da indiferença. Obra luminosa que traz no frontispício o nome Francisco Cândido Xavier e no limiar a eloquente carta prefácio de Emmanuel. Foi planejada e executada nas esferas do amor divino e prescinde de qualquer apresentação humana, mesmo de nome que significasse muito mais do que o nosso, que aqui só aparece por disciplina, para obedecer a uma ordem recebida. Maria Rosa Cavalvante, prezada irmã Esmeralda, asterisco. Nosso livro é uma colmeia de fraternidade, cujos favos de esclarecimento e consolo foram tecidos pelo devotamento de muitos corações, transformados em abelhas laboriosas do Evangelho, sob a orientação do seu espírito de rainha do trabalho, devotada à sementeira da luz e consagrada à felicidade das criancinhas. Uma expressão reconfortante. Uma pétala de graça. Um raio de beleza. Uma semente de amor. Uma frase de carinho. Um sorriso em forma de palavra. Uma gota de sabedoria. Um sopro de estímulo. Um conceito leve da verdade. Uma gota de sabedoria. Em suas mãos iluminadas de mãe, as migalhas se converteram em bênçãos e aqui temos nosso livro, habilitado a concorrer no mercado das ideias renovadoras da nossa doutrina de redenção. Jesus abençoe o suave milagre, e que os companheiros da romagem humana, sedentos de incentivo para a elevação ou famintos de bom ânimo, nos círculos escuros da prova, se regozijem com o pão espiritual, multiplicado nestas páginas, tanto quanto nos rejubilamos sem distribuí-lo, partilhando-lhe a santificada alegria de cooperar no infinito bem. São os votos do amigo e servo humilde, Emanuel, Pedro Leopoldo, 1º de maio de 1950. Asterisco. Observação. O amigo espiritual se refere a de Esmeralda Bittencourt, patrocinadora deste trabalho. Meu amigo, se a dor lhe bate à porta, lembre-se dos benefícios de que é portador e não desfaleça. A bondade divina não articula pensamentos para o mal. A ferida que dilacera ou o desgosto que perturba, temporariamente, costuma encerrar incalculáveis recursos de elevação. Tenha paciência e não esmoreça no bem. Se a desorientação lhe entrava os passos, use a prece. A oração realiza milagres. Se possível, reúna aqueles que você ama, dentro da mesma vibração de confiança no culto do Pai Celestial. Se está doente e desalentado, peça a bênção do Senhor para o copo de água fria que lhe atende à sede, porque da fonte divina fluem substâncias de paz e restauração para quantos lhe pedem socorro ao sublime poder. Se você permanece em desespero, não permita que a sua desventura culmine em gestos de suprema revolta. Espere mais tempo, antes de qualquer resolução inapelável e injusta. Amanhã, o dia renascerá transformado. As circunstâncias se modificam, de minuto a minuto, e os reveses de agora serão alegrias no porvir. Teça, com serenidade, a sua auréola de ventura por vindoura, aproveitando os ensinamentos que a dor lhe trouxe ao coração. Não tema as dificuldades e prossiga com Jesus para a frente. Busque a presença do Divino Amigo, em seus pensamentos e, na própria luta, encontrará infinitos motivos de reconforto e beleza, bom ânimo e paz. Inicie o abençoado serviço da oração, hoje mesmo, e amanhã, provavelmente, você começará a rejubilar-se na colheita de luz. É uma felicidade encontrar o reduto dos trabalhadores operantes do Espiritismo. Que dizer de uma comunidade de abelhas consagradas a perene descanso na colmeia? De árvores que florescessem verdejantes, mas sem frutos. De fontes abertas, todavia sem água que traduza socorro ativo aos sedentos. Não suportam que nós, os desencarnados, estejamos repousando em calmaria destruidora. O nosso esforço é ingente, o trabalho é incessante. Temos, também, em todas as direções de nossa luta, os centros espirituais de serviço aos semelhantes. Nossos agrupamentos, contudo, não se restringem aos incensos da adoração e sim, se estendem a tarefas eficientes e seguras, nas quais, qual acontece num conjunto musical, cada companheiro é um instrumento adequado à harmonia do todo e cada coração é ferramenta bendita para que a vontade de Jesus se manifeste. Aqui temos, pois, uma demonstração dos templos de fé viva no futuro mundo. Cada crente é colaborador vivo da obra do Mestre Divino. Este usa a palavra para a edificação coletiva, outro emprega as mãos fraternas no auxílio curativo, enquanto outros se utilizam de forças benéficas e salutares para a transmissão dos valores espirituais de planos mais altos. Trabalhemos assim, meus amigos, conscientes de que o espiritismo cristão é processo renovado com Jesus, escola para ensinar, casa de produção incessante do bem e sementeira viva de bênçãos e luzes, em que todos nós, individualmente, podemos contribuir com a nossa parte na construção do reino de Deus na terra. O porvir acena-nos à frente, induzindo-nos para o alto.
A fé sem obras congela o pensamento e determina a anestesia temporária do espírito. O serviço é a alma de nossas organizações que se dirigem para o mundo regenerado, com vistas à vida eterna. Jesus é o Senhor da verdade e do bem, é o príncipe da paz e o salvador dos homens. Entretanto, é também o trabalhador divino de pá nas mãos, limpando a eira do mundo. E se não sabemos, ainda, dentro de nossa insignificância, ligar-nos ao Supremo Orientador do planeta, através da verdade que ainda não conquistamos inteiramente, do bem que ainda não sabemos praticar com a perfeição desejada e da paz que ainda não sabemos preservar em nós mesmos, busquemo-lo por intermédio do trabalho no bem, porque o serviço é o caminho aberto a todas as criaturas, desde o verme até o anjo, na direção de Deus. Se o desenvolvimento de faculdades psíquicas é o seu objetivo, no trabalho espiritual, procure a bênção do conhecimento, através do estudo necessário, mas não perca de vista o esforço que lhe compete. Antes de ser médium dos fenômenos comuns, não ouvide que todo aquele que dá de si mesmo a mais singela colaboração à obra do bem é instrumento de Jesus no aperfeiçoamento do mundo. Não acredite que a morte do corpo exonere alguém dos impositivos de autoeducação. Ninguém nos substituirá na esfera do próprio dever. O milagre é sempre o coroamento do mérito, mas nunca a derrogação das leis naturais que funcionam igualmente para todos. O sábio começa nas letras humildes do alfabeto. Inicia-se o gênio musical nas notas minúsculas do pentagrama. Como admitir qualidades primorosas, assim improvisarem de um dia para outros? Se você aspira à maior amplitude das forças mediúnicas, estenda-as no serviço aos semelhantes. Os benfeitores do alto não dispõem de tempo para provocar a colaboração alheia, entretanto, jamais abandonam aquele que lhes oferece a migalha da boa vontade. Ajude e esclareça, fraternalmente, melhorando a sua posição na simpatia dos outros. Agradecimento e cooperação representam duas forças decisivas no êxito, contudo, somente o amor desinteressado consegue cultivá-las. Distribua auxílio e bondade, sem medida, para que o suprimento divino lhe atenda a capacidade de servir, enriquecendo-lhe os recursos. Se pretende, em suma, ser alguém com o Cristo, não lhe despreze os avisos sublimes. Em verdade, nossos olhos ainda não suportam o brilho ofuscante da ressurreição, todavia, com o amparo do céu, já podemos contemplar o chão que pisamos, de modo a seguir os passos do Mestre reconhecendo as nossas necessidades de amor e sacrifício, renúncia e perdão, no Calvário purificador. Jovens irmãos, a existência na Terra é um dia na eternidade. A juventude é o alvorecer. Em torno, rompe o sol das oportunidades de santificação. O campo de serviço é o mundo inteiro, e a natureza é o nosso livro divino. Indispensável aceitar o benéfico desafio da luz, vencendo a força terrível da inércia. Se o Pai Supremo é o doador de todas as bênçãos, Jesus é o nosso divino mestre. Necessário, pois, guardar-lhe os ensinamentos na sadia aplicação de nossas oportunidades benditas, semeando o bem, cultivando-o e colhendo-o para os celeiros famintos da terra. Não é fácil concretizar o testemunho pessoal nos serviços da fé que remove a ignorância e santifica o amor nos caminhos de vida. Muitas vezes seremos surpreendidos pela tormenta e será imprescindível combater sem desânimo os vermes que nos ameaçam a sementeira. Fantasmas cruéis rondar-nos são as portas e, em muitas ocasiões, a vigília nos pedirá suor e lágrimas. Entretanto, meus amados amigos, a claridade do bem traçamos roteiro seguro. Movimentando os nossos recursos, com esperança fiel, venceremos juntos a grande batalha da luz contra as sombras, do bem contra o mal. Se a experiência é lição, a luta é aprendizado. Unamo-nos, portanto, em derredor do Mestre querido, fixemos em nosso coração o seu programa sublime de amor, dentro de nossa própria renovação para a luz divina e caminhemos resolutos e felizes, ao encontro do sublime futuro. Se você ajudar, tudo o que hoje parece ruína e fracasso surgirá amanhã renovado em dons de renascimento e vitória. A permanência na Terra é curso de melhoria. Entretanto, como atingir o divino objeto, se você cristaliza o potencial da simpatia e da boa vontade, na expectativa inoperante em torno do gesto de seu irmão? Como alcançar a alegria se nos confiamos à tristeza, animar a outrem, se nos rendemos às sugestões do desalento e levantar a fé no coração do próximo? Se estimamos a posição horizontal da preguiça interior na incerteza? Se você ajudar, porém, o mal se fará melhor e o bom se revelará excelente. As mãos enrijecidas na avareza abrir-se-ão ao seu toque de bondade e o coração endurecido descerrar-se-á, de novo, à luz, diante de sua manifestação de assistência espontânea. A gentileza é a filha dileta da renúncia e guarda consigo o dom de tudo transformar, em favor do infinito bem. Não se mantenha sob o frio do desânimo ou sob a tempestade do desespero. Venha para o clima da cooperação e da solidariedade e use a chave milagrosa do sorriso de entendimento, que auxilia para a felicidade alheia. Ampare a você mesmo, auxiliando aos outros. Você não deve exigir o socorro do mundo, quando a verdade é que o mundo nos tem dado quanto pode e hoje espera confiante o socorro nosso. Creia, pois, no poder do serviço e da bondade e convença-se de que tudo se converterá hoje em alegrias e bênçãos para seu caminho se você ajudar. André Luiz, a pregação não resulta de simples operação verbal. Nossa vida está falando sem palavras, em todas as circunstâncias. Você dá testemunhos do próprio íntimo, em toda parte, em casa no seu modo de agir, junto da multidão no seu trato com os outros, no serviço comum no uso da posição em que se encontra, nas manifestações da fé em seus propósitos, na alegria através da conduta, no sentimento na capacidade de resistir,
na luta por intermédio da perseverança, na dificuldade no poder de concentrar-se na direção do êxito, no estudo no aproveitamento, no ideal na aplicação à atividade, nas profundezas do coração pelo autodomínio. Cada dia é uma oportunidade desvendada à vitória pessoal, em cuja preparação falamos seguidamente de nós mesmos. Lembre-se, porém, de que muita gente se vale dos recursos da ação, da habilidade, do encargo, da persistência, da concentração, da cultura intelectual e da relativa independência, pregando o triunfo isolado da inteligência para reinar sobre os interesses da carne. Durante alguns dias, os aprendizes de Jesus, entretanto, usam semelhantes poderes, na renovação do próprio espírito, aprendendo com a renúncia, com o trabalho, com a tolerância fraterna e com o sacrifício deles mesmos a governar os impulsos da vida inferior, no trânsito pela terra, adquirindo a verdadeira luz para o glória real da vida sem fim. André Luiz, diante do mal, santifica teus olhos. Perante o bem, liberta a palavra. Ante a ignorância, usa o entendimento. Com os superiores, vigia teus modos. Com os subordinados, guarda os ouvidos. Na alegria, exerce a temperatura. Na dor, aprende a lição. Na abastança, não te esqueças de dar. Na escassez, não ouvides o esforço próprio. Na festa, evita os lugares destacados. No círculo do sofrimento, estende mãos fraternas. Em negócios do mundo, repara os teus meios. Nos interesses da alma, não desdenhes a própria renúncia. No trabalho, observa o tempo. Na prece, vigia a atitude. Na estrada, ajuda ao companheiro. Na bênção, não te esqueças dos outros. Em público, retifica o temperamento. Em família, preserva a língua. Quando sozinho, vigia o pensamento. Cada estrela possui brilho peculiar. Cada flor tem diverso perfume. Cada criatura humana, centro de soberana inteligência, emite raios vivos dos sentimentos e propósitos que ambienta e reproduz, na intimidade de si mesma. Em razão disso, ao discípulo do Evangelho se pede vigilância, não somente para dissolver a tentação de nossa própria inferioridade, mas também para que sejamos lâmpadas ativas da luz imortal. André Luiz, a oração para a inteligência que aceitou a luz da fé viva, em todas as circunstâncias, será um templo, em cuja doce intimidade encontraremos paz e refúgio. Uma fonte em que possamos aliviar a alma opressa. Uma torre da qual divisemos horizontes novos. Uma estação, que projete nossa mensagem de sofrimento ou de júbilo para o céu. Um campo, em que semeemos as bênçãos da intercessão e do amor. Uma passagem que nos confira acesso aos montes mais altos da vida. Um bálsamo que cure nossas chagas interiores. Uma lâmpada, que acendemos para a jornada. Uma sentinela, que nos defenda contra o mal. Uma flor, que espalhe o perfume de nossa esperança. Um altar, em que ouçamos a voz divina, através da consciência. Um diapasão, que coloque nossos desejos no tom sublime da vontade celestial. Jesus orou sempre. Seja a prece a claridade diurna sobre o roteiro dos nossos destinos. André Luiz, não é pela desconfiança que atingiremos a certeza. Aprenda a entesourar a fé, amealhando os grãos da esperança. Não é pela violência que alcançaremos a realização. Habitue-se a usar a serenidade, considerando que um edifício se constitui de insignificâncias mil. Asterisco, não é pela maldade que chegaremos à bondade. Acostume-se a tolerar e a desculpar, corrigindo em você mesmo aquilo que lhe desagrada nos outros. Não é pela desaprovação que improvisaremos o estímulo. Procure as particularidades elogiáveis e os ângulos nobres das situações e das pessoas, para que o bem seja cultivado e reine soberano. Não é exaltando a sombra que acenderemos a luz. Evite os comentários obscuros, onde o mal encontra brechas para dominar os atos, as palavras e os pensamentos. Não é semeando moléstias que sustentaremos a saúde. Alie a carga mental das ideias enfermiças e plante o bom ânimo, o otimismo e a alegria, em cada minuto. Não é contemplando feridas que ajudaremos a humanidade. Lembre-se do lado melhor, do irmão de jornada e ajude-lhe o coração a esquecer todo o mal. Não é destruindo que construiremos o reino divino nos círculos da terra. Restaure o que puder onde o desastre passou proclamando perturbação e falência. Não e descendo as furnas sombrias do desânimo e da tristeza que escalaremos a montanha da luz. Use os seus patrimônios e as suas experiências no Evangelho e na revelação dos espíritos benevolentes e sábios, tanto quanto mobiliza a água e o sabão nas lutas de cada dia e verá a colheita sublime de sua nova sementeira. O ministério de Jesus não é serviço de crítica, de desengano, de negação. É trabalho incessante e renovador para a vida mais alta em todos os setores do mundo. Asterisco, ninguém precisa ferir, humilhar ou desesperar. Reajuste e simplifique. O Senhor fará o resto. André Luiz, quando alguém começa a crer, está modificando a própria vida. Quando começa a pedir, está melhorando a posição íntima. Quando começa a estudar, está entesourando o conhecimento. Quando começa a lutar dignamente, através da dor bem compreendida e da dificuldade bem interpretada, está resgatando o pretérito ou crescendo em sabedoria e amor, à frente do futuro. Quando começa a reconfortar-se, está descansando. Quando começa a contemplar as imperfeições que transporta consigo, está adquirindo mais luz. Quando começa a doutrinar, está aumentando a responsabilidade. Quando começa a ajudar aos outros, desculpando e amando, está entendendo a glória do dever que lhe cabe. Quando começa a orar, confiando no Senhor e em si mesmo, está multiplicando portas de acesso ao plano superior.
Mas quando começa a trabalhar e servir, sem ideia de recompensa e sem preocupação de fadiga, colocando-se por centro da luta redentora, usando possibilidades e esperanças, suor e lágrimas de si próprio, para que o Evangelho redivivo faça templo de luz em seu coração, agindo, sem apego e sem egoísmo, sem o personalismo contundente e sem a discórdia intempestiva, em favor do aperfeiçoamento de todos, pela melhoria e elevação de si mesmo. Então estará alcançando o roteiro do Cristo, respirando nas sombras da carne, mas integrando-se com a vida sublime, contribuindo e mentalizando em plena luz imortal. André Luiz, o candidato ao ministério cristão, penetrou o templo do serviço e proclamou-se transformado. Na primeira semana, afirmou-se favorecido pela divina luz e, depois de solene profissão de fé, assinalou fronteiras entre ele e o pecado, entre a sua perfeição e o mundo envelhecido. Na segunda semana, discursou, ardentemente, conclamando o povo à salvação com o Cristo. Na terceira, traçou programas e promessas, na esfera da beneficência, mostrando-se inclinado a socorrer infelizes, curar os doentes e asilar criancinhas abandonadas. Na quarta, declarou-se vítima da incompreensão e da discórdia, entre pesadas nuvens de tristeza e insubmissão. Na quinta, apareceu cansado e desiludido, indicando os males do mundo e os defeitos dos irmãos. Na sexta, rogou ao Senhor licença para descansar. Na sétima, deitou-se e dormiu por 200 anos. Nesse candidato às bênçãos do Evangelho, temos a história de milhões. Muitos chamados, poucos os escolhidos. Oportunidades para todos e serviço de raros. Em verdade, o divino amigo continua curando, levantando, consolando, reanimando e convidando almas para o banquete do reino de Deus. Mas os seguidores e discípulos começam a tarefa no calor fervente do entusiasmo, elevado à tensão mais alta. Pronunciam votos comovedores, gesticulam e ensinam. Entretanto, em poucos dias, antes mesmo de marcharem 10 passos, na senda da elevação, reclamam férias espirituais para o repouso de vários séculos. André Luiz, compadece-te do legislador, ele responde por muita gente. Compadece-te do juiz, ele pode enganar-se. Compadece-te do sacerdote, ele é responsável pelas revelações do céu. Compadece-te do médico, ele dará testemunho de pesadas obrigações. Compadece-te do administrador, ele sofre para decidir. Compadece-te do servo, ele padece, aprendendo a obedecer. Compadece-te do rico, ele partirá da terra sem o próprio corpo. Compadece-te do pobre, ele pode perder a boa lição da vida através da revolta ou da indisciplina. Compadece-te do velho, ele começa a sentir os golpes da verdade. Compadece-te do jovem, ele é suscetível de mergulhar-se nos abismos da ilusão. Compadece-te do ambicioso, ele alcança, muitas vezes, o fim do corpo, de mãos dilaceradas e vazias. Compadece-te do desanimado, ele congela as oportunidades de esperança e serviço. Compadece-te do forte, ele, nem sempre, sabe fugir às sugestões fascinantes da vaidade. Compadece-te do fraco, ele, frequentemente, se prosterna ante as armas do crime, convertendo-se em servidor inconsciente do mal. Compadece-te daquele que te orienta, daquele que te obedece, daquele que te procura na condição de adversário, de amigo, de irmão. A vida humana é uma escola vasta e bendita. Cada inteligência encarnada se destaca, em suas classes inúmeras, através de situações diferentes. E todas as criaturas, diante da grandeza divina e perante a glória espiritual que nos cabe atingir, apresentam, em caracteres invisíveis, mas infinitamente vivos, no próprio peito, o apelo individual de todos os tempos. Ajuda-me, compreende-me, compadece-te de mim. André Luiz. 3 verbos existem que, bem conjugados, serão lâmpadas luminosas em nosso caminho. Aprender, servir, cooperar. 3 atitudes exigem muita atenção. Analisar, reprovar, reclamar. De 3 normas de conduta jamais nos arrependeremos: auxiliar com a intenção do bem. Silenciar. Pronunciar frases de bondade e estímulo. 3 diretrizes manter-nos são, invariavelmente, em rumo certo. Ajudar sem distinção, esquecer todo o mal, trabalhar sempre. 3 posições devemos evitar em todas as circunstâncias: maldizer, condenar, destruir. Possuímos 3 valores que, depois de perdidos, jamais serão recuperados: a hora que passa, a oportunidade de elevação, a palavra falada. 3 programas sublimes se desdobram à nossa frente, revelando-nos a glória da vida superior: amor, humildade e bom ânimo. Que o Senhor nos ajude, pois, em nossas necessidades, a seguir sempre 3 abençoadas regras de salvação: corrigir em nós o que nos desagrada em outras pessoas, amparar-nos mutuamente, amar-nos uns aos outros. André Luiz. Senhor, ilumina-nos a visão de trabalhadores imperfeitos. Justo juiz, ampara os criminosos e transviados. Construtor celeste, restaura as obras respeitáveis, ameaçadas pela destruição. Divino médico, salva os doentes. Amigo dos bons, regenera os maus. Mensageiros da luz, expulsa as trevas que ainda nos rodeiam. Emissário da sabedoria, esclarece-nos a ignorância. Dispensador do bem, compadece-te de nossos males. Advogado dos aflitos, reajusta os infelizes que provocam o sofrimento. Sumo libertador, emancipa-nos a mente, encarcerada em nossas próprias criações menos dignas. Benfeitor do alto, estende compassivas mãos a todos aqueles que te desconhecem os princípios de amor e trabalho, humildade e perdão, nas zonas inferiores da vida. Senhor, eis aqui os teus servos incapazes.
Cumpra-se em nós a tua vontade sábia e justa, porque a nossa pequenez é tudo o que possuímos, para que, em teu nome, possamos operar a nossa própria redenção, hoje, aqui e agora. Assim seja. Aniceto, minhas irmãs, reine conosco a luz do Divino Mestre. A prece é um caminho de luz, garantindo o intercâmbio do céu com a terra. Através de seus fios resplandecentes é possível alimentar a obra de amor que iniciamos no mundo, razão porque aqui me vedes, contente por fazer-me sentir no círculo de tão devotadas companheiras do espiritismo evangélico no Brasil. Estimaria guardar os melhores valores literários para expressar a importância que hoje atribuo, mais que nunca, ao apostolado da mulher espírita cristã na vida moderna. Indubitavelmente, a luta humana assume ciclópicas proporções. É imprescindível contemplá-la, de mais alto, na posição em que presentemente me vejo, para aquilatar a magnitude dos problemas gigantescos, a reclamar em equações com o Cristo de Deus, a ambição destrutiva, a indiferença religiosa, o egoísmo desvairado e a vaidade infeliz conspiram com tamanha intensidade, na face da terra que, infelizmente, novos conflitos de sangue se anunciam próximos, quais pesados aguaceiros de lágrimas, que só o poder da prece, com serviço e amor poderá remover. É indispensável que a mulher cristianizada se disponha a maiores sacrifícios a fim de que o reerguimento terrestre se não faça tardar. Os homens poderão decidir a batalha, inspirados por destruidores gênios do mal que lhes ensinou um sinistro propósito de hegemonia, através da dominação contra os mais fracos. Entretanto, no campo dos vencidos e dos vencedores, que sempre realizam permutas de lugar nos quadros transitórios da experiência, é invariavelmente a mulher a sacerdotisa devotada que reedifica o jardim da vida, com heróico silêncio. Por que não desdobrar a nossa capacidade de construir e de amar, improvisando a medicina preventiva do bem e da luz, em todas as direções? Para isso, contudo, é imperioso ceder de nós mesmas cotas mais elevadas de entendimento e perdão. Faz-se necessário nos levantemos, não na bandeira revolucionária, que em todos os climas reclama a violência e a discórdia, com os mesmos característicos de incompreensão e ruína, mas sim na intimidade do santuário doméstico, dentro do qual o espírito de sacrifício com Jesus constituir-nos a bênção de cada dia. Não cremos em milagres que não se façam precedidos de intensa preparação no trabalho justo. Não há frutos sem sementeiras adequadas. E se hoje sabemos que a vida não se extingue no sepulcro, prosseguindo, sem surpresas, além da morte, por que não converter as possibilidades evolutivas, que o mundo nos oferece, em recursos de sublimação? Permanecemos agora informadas de que o melhor para Deus é aquele que mais infinitamente concede de si mesmo a benefício do todo e que sem sacrifício não existe libertação, tanto quanto não acelera o fato sem que a semente se confie à renúncia na cova escura e úmida. Assim, pois, minhas irmãs, aproveitemos o dia da oportunidade. Vós outras, as que vos demorais no instrumento físico de que fomos alijadas, podereis edificar muito. Há crianças desamparadas, velhinhos ao abandono, mentes ignorantes e espíritos afastados da compreensão em toda a parte. Os homens, de quando a quando, combatem-se mutuamente com espadas, estabelecendo rios de sangue fratricida, no solo abençoado do planeta. Mas a mulher guerreira em silêncio, a vida inteira, exterminando a si mesma para que a vida prospere triunfante. Santifiquemo-nos nesse apostolado de renunciação e que o Senhor nos abençoe. Aura celeste, é indiscutível a vitória do pensamento novo, sob as claridades do espiritismo cristão, a se derramarem abundantemente no mundo. Em todos os lugares, identificamos a fome de conforto e a sede de saber. Contudo, observamos também vacilação e dúvida, em quase toda a parte. Convicções hesitantes não conseguem manter o serviço iniciado sobre projetos grandiosos, porque, não raro, os princípios sublimes são confundidos com pessoas transitórias, velando-se a luz sob a espessa cortina de sombras, no ânimo irresoluto dos aprendizes, que retardam o avanço das novas revelações. Observamos, assim, o triunfo e o brilho na ideia, a rodear-se de obscuridade e incerteza na ação. Não podemos esquecer, porém, de que o único dissolvente dos óbices dessa natureza é o serviço, em cujos continentes renovadores encontraremos, a todo instante, o renascimento íntimo que o trabalho bem conduzido e bem interpretado estabelece dentro de nós mesmos. A inspiração divina não se abre a quem lhe não bata as portas, e esse bater simbólico, tão bem expresso nas lições de Jesus, representa a atividade incessante dos discípulos da Boa Nova a fim de materializarem no mundo os ensinamentos do Mestre. Sem que nos afeiçoemos ao serviço que ajude ao semelhante, a própria mediunidade estaria reduzida a um poço de águas estagnadas. Avançaremos pelos caminhos do amor e da cooperação, orientando-nos pela verdadeira fraternidade, ou permaneceremos indefinidamente cristalizados na contemplação nociva ou na discussão perturbadora. Estejamos convencidos de que o auxílio eficiente aos outros é a nossa diretriz comum, de vez que, em todo o tempo, quem ajuda ao vizinho beneficia a si mesmo com mais segurança. Se desejamos, pois um espiritismo triunfante com o Cristo na direção e com assembleias e realizações dignas dele, não olvidemos que o serviço é o nosso orientador primário e supremo, porque somente convertendo nossa existência em braços, olhos, ouvidos, pés, pensamentos e corações, através dos quais se manifeste a vontade atuante e redentora do Mentor Divino, em favor de todas as criaturas e de nós mesmos, é que atingiremos o mundo regenerado com uma só fé e um só Senhor. Bezerra de Menezes, nosso Pai que estás em toda parte, santificado seja o teu nome, no louvor de todas as criaturas, venha a nós o teu reino de amor e sabedoria, seja feita a tua vontade, acima dos nossos desejos, tanto na terra,
quanto nos círculos espirituais. O pão nosso do corpo e da mente dá-nos hoje. Perdoa as nossas dívidas, ensinando-nos a perdoar aos nossos devedores com esquecimento de todo o mal. Não permitas que venhamos a cair sob os golpes da tentação de nossa própria inferioridade. Livra-nos do mal que ainda reside em nós mesmos, porque só em ti brilha a luz eterna do reino e do poder, da glória e da paz, da justiça e do amor para sempre. Emanuel. Desde a primeira hora do apostolado divino, Jesus está chamando cooperadores para os serviços de extensão do reino de Deus na terra. A princípio, buscou Pedro e André, os pescadores humildes, a tarefa de salvação. Convocou Mateus, o administrador de impostos, a coleta de bens do céu. Trouxe Maria de Magdala, a obsidiada de vários demônios, a necessária renovação. Convocou Joana, a esposa admirável de ilustre funcionário do bem público, ao concurso fraterno. Chamou Zaqueu, o mordomo da fortuna, do alto de um sicômoro, ao esforço de benemerência. Exaltou em Maria da Betânia o valor da meditação. Requisitou Marta, a preocupada servidora doméstica, as obras do pensamento sublime. Acordou Nicodemos, o mestre intelectual de Israel, para o ministério da santificação. Ergueu Lázaro, no sepulcro, para a manifestação do divino poder. E ainda, no último dia e na derradeira hora, despertou um ladrão crucificado para a divina esperança. Em todos os 20 séculos de cristianismo que estamos vivendo, o Senhor está chamando colaboradores para a sua obra excelsa de redenção e aprimoramento. Há serviço para cada um e degraus iluminativos para todos. Para onde segues, irmão? Jesus, por nós, imolou-se na cruz. Que fazemos nós por ele? Emanuel, meu amigo. O corpo físico é a máquina divina que o Senhor nos empresta para a confecção de nossa felicidade na terra. Os vizinhos do bruto precipitam-na ao sorvedouro da animalidade. Os maus empregam-na, criando o sofrimento dos semelhantes. Os egoístas valem-se dela para esgotarem a taça de prazeres fictícios. Os orgulhosos isolam-na sem proveito. Os vaidosos cobrem-na de adornos efêmeros para reclamarem o incenso da multidão. Os intemperantes destroem-na. Os levianos mobilizam-na para menosprezar o tempo. Os tolos usam-na, inconsideravelmente, incentivando as sombras do mundo. Os perversos movimentam-lhe as peças, na consecução de desordens e crimes. Os viciados de todos os matizes aproveitam-lhe o temporário concurso na manutenção da desventura de si mesmos. Os indisciplinados acionam-lhe os valores, estimulado o ruído inútil em atividades improdutivas. O espírito prudente, todavia, recebe essa máquina valiosa e sublime para tecer, através do próprio esforço, com os fios da caridade e da fé, da verdade e da esperança, do amor e da sabedoria, a túnica de sua felicidade para sempre na vida eterna. Emanuel, filho vai trabalhar hoje na minha vinha. Jesus, Mateus, 21h28. Não te esqueças do ensinamento do mestre, filho vai trabalhar hoje na minha vinha. Se a dor te visita o coração, improvisando tempestades de lágrimas em teu campo interior, não te confies ao incêndio do desespero, nem ao gelo da lamentação. Recorda o tesouro do tempo, retira-te da amargura que te ocupa, indebitamente, e trabalha servindo. O trabalho é um refúgio contra as aflições que dominam a alma. O serviço aos semelhantes gera valoroso otimismo. Se a incompreensão te impôs férrea grade ao espírito, através da qual ninguém, por agora, te identifica o ideal ou aos propósitos elevados, não te demores acariciando o fel da revolta. Lembra o favor sublime do tempo. Trabalha e serve. O trabalho acrescenta as energias. O serviço a todos revele divina sementeira. Se a calúnia chegou ao teu círculo, estendendo sombras tenebrosas, não te afundes no lago fervente do prato, nem te embrenhes na selva do sofrimento inútil. Reflete na bênção das horas. Trabalha e serve. O trabalho reconforta. O serviço aos outros anula os detritos do mal. Se erraste, instalando escuro remorso no centro do próprio ser, não te cristalizes na inércia e nem te enlouqueças, soluçando e gemendo em vão. Medita na glória dos minutos. Trabalha e serve. O trabalho reajusta as forças do espírito. O serviço ao próximo reconquista o respeito e a serenidade perante a vida. Se a enfermidade e a morte varrem-te a casa, não te relegues ao acabrunhamento, qual se foras um punhado de lixo. Pense na dádiva dos dias. Trabalha e serve. O trabalho é uma esponja bendita sobre as mágoas do mundo. O serviço no bem de todos é um milagre renovador. Na luta e na tranquilidade, no sofrimento e na alegria, na tristeza ou na esperança, segue agindo e auxiliando. Trabalhar é produzir transformação, oportunidade e movimento. Servir é criar simpatia, fraternidade e luz. Emanuel, destino e livre-arbítrio sempre coexistem nas atividades humanas. O Criador infalível estabelece a vida universal. O homem falível traça os roteiros da vida que lhe é própria. O Pai organiza as leis eternas. O Filho vale-se das experiências. Não há fatalidade para o mal e sim destinação para o bem. É por isso que a todas as criaturas foi concedida a bênção da razão, como luz consciencial no caminho. Se o Senhor Supremo estatui diretrizes e recomenda aos homens a execução dos princípios formulados, o homem é compelido a cooperar em sua obra divina. De desobediência da alma aos supremos desígnios procedem as desarmonias no serviço universal. E quanto maior a expressão de entendimento no espírito rebelde, mais agravo da responsabilidade caracteriza a intervenção indébita do colaborador humano que abusa da magnanimidade das leis divinas. Quanto maior a capacidade do discernimento, mais vasto o débito, que a alma encarnada,
pois, compreendo o transcendentalismo das divinas concessões e desempenho os deveres que lhe competem no caminho diário. Ninguém fugirá ao doloroso trabalho individual de recomposição dos elos quebrados na corrente da universal harmonia. Cada devedor será defrontado pela própria dívida, agora ou mais tarde. Atentos à realidade de que nem todas as sementes produzem frutos dentro de alguns dias ou de algumas semanas. Se os minúsculos grãos de vida dos legumes oferecem resultados em alguns dias, plantas existem que só fornecem a multiplicação de valores no curso de longos anos. Assim, nossos atos e compromissos. Nem todos proporcionam efeito sem tempo breve. Daí a necessidade dos indivíduos e dos agrupamentos quanto à real observação da vigilância no círculo de si mesmos. O pai concede a bênção da oportunidade. Mas ao filho encontra-se afeta a cooperação. Há, portanto, leis que regem a vida, consequentemente, destinação de homens e coletividades a essa ou aquela tarefa, a esse ou aquele trabalho nas edificações da experiência humana. Entretanto, nesse campo, permanece o homem colaborador de Deus com a sua capacidade de execução e também de influenciação ou interferência. Que todos nós, portanto, usando os sagrados dons da liberdade interior, colaboremos com o Pai no maior engrandecimento de sua obra, a fim de que, no esplendoroso amanhã do futuro, venhamos a integrar as fileiras dos servidores fiéis, a caminho da justa e real glorificação na eternidade. Emanuel, alguém recusou a verdade e a bênção de que te fizeste mensageiro. Insiste ainda, não abandones o ensejo de estender o bem, não profiras palavra de maldição, não acuses, não critiques. Cada criatura vive no centro de problemas nem sempre acessíveis ao nosso primeiro olhar. Persevera nas demonstrações de bondade e compreensão. É possível que a tua frase contundente fira o próximo. Ministremos a cada doente o remédio que lhe corresponde. O sorriso de fraternidade, a ajuda silenciosa, a humildade sem alarde, a flor da gentileza e o gesto amigo cabem, prodigiosamente, em qualquer parte. Acima do convencer, permanece o auxiliar. Ao grelo teiro não se pedem os frutos da árvore venerável e do vinagre compacto não se deve esperar a corrente de mel. Aproveitemos o tempo, espalhando o amor com que o Cristo nos dotou os corações. É possível que o veio de ouro esteja profundo na montanha da ignorância e da maldade. Insistamos, porém, e lavremos a terra, penetrando-lhe os recessos, sem ruído e sem ofensa. Dificuldades incontáveis ocultam, ainda hoje, a visão da riqueza escondida. Não importa, amanhã, o sol reaparecerá, outra vez, no horizonte, a chuva da divina misericórdia terá lavado os detritos do solo e atingiremos a glória da realização. Atende ao bem, agora, em paz, hoje e amanhã, aqui e onde estiveres, porque Jesus igualmente persiste nele e prometeu que o reino da luz será conferido a quantos saibam perseverar até o fim. Emanuel, o culto do Evangelho no lar aperfeiçoa o homem. O homem aperfeiçoado ilumina a família iluminada melhora a comunidade. A comunidade melhorada eleva a nação. O homem evangelizado adquire compreensão e amor. A família iluminada conquista entendimento e harmonia. A comunidade melhorada produz trabalho e fraternidade. A nação elevada orienta-se no direito, na justiça e no bem. Espiritismo sem evangelho é fenômeno ou raciocínio. O fenômeno deslumbra. O raciocínio indaga. Descobrir novos campos de luta e pensar em torno deles não expressa tudo. É imprescindível conhecer o próprio destino. Não basta, pois, a certeza de que a vida continua infinita, além da morte. É necessário clarear o caminho. Do evangelho no lar, depende o aprimoramento do homem. Do homem edificado em Jesus Cristo depende a melhoria e a redenção do mundo. Emanuel, meu irmão, ninguém espera te transformes num milionário ou num santo para que o bem te ilumine o coração e dirija os passos. Sublime é a caridade que se transforma em reconforto. Divina é a caridade que se converte em amor irradiante. De sementes minúsculas, procedem as árvores gigantescas que sustentam a vida. Evita falar de ti mesmo. Cumpre o dever que te cabe, sem intromissão nas tarefas alheias. Não provoques o elogio no desempenho de tuas obrigações. Não te prendas a ninharias, quando o benefício geral te reclame a colaboração. Perdoa sem alarde as ofensas. Não te encarceres na indisciplina. Aprende a ouvir com serenidade as palavras ingratas ou contundentes, para que a irritação não perturbe os outros, através de tuas energias descontroladas. Esquece todo o mal. Procura, cada dia, uma nova oportunidade de ser útil. Abstente das conversações maliciosas ou indignas. Não partilhes o triste banquete da leviandade ou da calúnia. Compadece-te dos ausentes e ajuda-os com o verbo cristão. Escuta com calma quem te procura, trazendo inquietação ou veneno. Nunca ouvides que, se, muitas vezes, nos arrependemos de haver falado, ninguém padece remorso por haver preferido o silêncio. Ora por quem te persegue ou não compreende. Emite bons pensamentos para todos os que te cercam. Não te furtes aos serviços humildes, quais sejam os do copo d'água, da palavra estimulante, do sorriso amigo, da limpeza gratuita, da gentileza anônima, da bondade prestimosa e desconhecida, da caridade divina, que exterioriza a claridade santificante do exemplo. Pode participar todo irmão de ideal evangélico, ainda mesmo aquele que se declara absolutamente sem tempo e sem dinheiro para o exercício do bem. Usa, cada hora, o gesto espontâneo da fraternidade imperceptível e os teus singelos depósitos, aparentemente insignificantes, capitalização, em teu benefício, um tesouro de glórias no céu. Emanuel, louco, esta noite te pedirão a tua alma. Jesus, Lucas 12 horas e 20 minutos. Que pedes a vida?
Os ambiciosos reclamam reservas de milhões. Os egoístas exigem todas as satisfações para si somente. Os vaidosos reclamam louvores. Os invejosos exigem as compensações que lhes não cabem. Os despeitados solicitam considerações indébitas. Os ociosos pedem prosperidade sem esforço. Os tolos reclamam divertimentos sem preocupação de serviço. Os revoltados clamam por direitos sem deveres. Os extravagantes exigem saúde sem cuidados. Os impacientes solicitam realizações sem bases. Os insaciáveis pedem todos os bens, olvidando as necessidades dos outros. Essencialmente considerando, porém, tudo isso é verdadeira loucura, tudo fantasia do coração que se atirou exclusivamente à posse efêmera das coisas mutáveis. Vigia, pois, cuidadosamente, o plano dos teus desejos. Que pedes à vida? Não esqueças de que, talvez esta noite, pedirá o Senhor a tua alma. Emanuel, está alguém entre vós aflito? Ore, Tiago, 5h13. A maioria das pessoas inquietas pede alívio, apressadamente, como se a consolação real fosse obra de improviso, a impor-se de fora para dentro. Se tens fé, meu amigo, aprende a orar nas situações difíceis. Toda aflição tem uma causa, não é preciso, porém, que o médico ou o sacerdote venha indicá-la aos teus olhos. Geralmente, nossas angústias se radicam em nossa própria leviandade no trato com a vida, quando não procede de reprováveis deslizes nas existências anteriores. Se o erro é de hoje, reparemo-lo. Enquanto respiramos no caminho daqueles que ofendemos, se as sombras chegam de ontem, demonstremos coragem e valor moral, desfazendo-as, através do trabalho perseverante no bem. Se a inquietação te bate à porta, busca a prece e medita. Amigos espirituais, benfeitores da tua paz íntima, acudirão em teu socorro, inspirando-te o roteiro a seguir, com palavras consoladoras e reconstrutivas, em forma de pensamentos santificantes. Humilhaste alguém? Solicita desculpas e corrige o erro impensado. Credores atormentam-te. Habitua-te a comer e vestir, de acordo com as tuas possibilidades e paga os teus débitos com paciência. O desânimo absorve-te o coração. Lembra-te de que o tédio é um insulto à fraternidade humana, porque a dor e a necessidade, a tristeza e a doença, a pobreza e a morte não se acham longe de ti. Há muito trabalho por fazer, além dos teus muros felizes. Ajusta-te ao ideal de servir por amor, sem espírito de recompensa, e as tuas horas estarão repletas de abençoado serviço aos semelhantes. De qualquer modo, nas aflições, não atires a tua cruz sobre os companheiros de tarefa. Ora, com serenidade, examina-te a claridade da verdadeira justiça e busca solucionar os problemas que te inquietam, usando os recursos divinos que o Senhor confiou a ti mesmo. Emanuel, e a oração da fé salvará o doente e o Senhor o levantará. Tiago, 5h15. Todas as criaturas humanas adoecem, todavia, são raras aquelas que cogitam de cura real. Se te encontras enfermo, não acredites que a ação medicamentosa, através da boca ou dos poros, te possa restaurar integralmente. O comprimido ajuda, a injeção melhora. Entretanto, nunca te esqueças de que os verdadeiros males procedem do coração. A mente é fonte criadora. A vida, pouco a pouco, plasma em torno de teus passos, aquilo que desejas. De que vale a medicação exterior, se prossegues, triste, acabrunhado ou insubmisso? De outras vezes, pedes o socorro de médicos humanos ou de benfeitores espirituais, mas, em surgindo as melhoras primeiras, abandonas o remédio ou o conselho salutar e voltas aos mesmos abusos que te conduziram à enfermidade. Como regenerar a saúde se perdes longas horas na posição da cólera ou do desânimo? A indignação rara, quando justa e construtiva no interesse geral, é sempre um bem, sem sabemos orientá-la em serviços de elevação. Contudo, a indignação diária, a propósito de tudo, de todos e de nós mesmos, é um hábito pernicioso, de consequências imprevisíveis. O desalento, por sua vez, é clima anestesiante, que entorpece e destrói. E que falar da maledicência ou da inutilidade, com as quais despendes tempo valioso e longo em conversação infrutífera, extinguindo as próprias forças? Que gênio milagroso te doará o equilíbrio orgânico, se não sabes calar, nem desculpar, se não ajudas nem compreendes, se não te humilhas para os desígnios superiores, nem procuras harmonia com os homens? Por mais que se apressem socorristas da terra e do plano espiritual, em teu favor, devoras as próprias energias, vítima imprevidente do suicídio indireto. Se estás doente, meu amigo, acima de qualquer medicação, aprende a orar e a entender, a auxiliar e a preparar o coração para a grande mudança. Desapega-te de bens transitórios que te foram emprestados pelo poder divino, de acordo com a lei do uso, e lembra-te de que serás, agora ou depois, reconduzido à vida maior, onde encontramos sempre a própria consciência. Foge à brutalidade. Enriquece os teus fatores de simpatia pessoal pela prática do amor fraterno. Busca a intimidade com a sabedoria, pelo estudo e pela meditação. Não manches teu caminho. Serve sempre. Trabalha na extensão do bem. Guarda lealdade ao ideal superior que te ilumina o coração e permanece convicto de que se cultivas a oração da fé viva, em todos os teus passos, aqui ou além o Senhor te iluminará. Emanuel, desde o primeiro instante da Boa Nova, Jesus vem estimulando a mente das criaturas, anestesiadas nos convencionalismos da terra, para a luminosa aquisição da glória divina. Na manjedoura, desperta o espírito popular induzindo-o à simplicidade edificante. No templo, desentorpece o ânimo dos doutores. Nas bodas de Caná, transforma a água em vinho,
inspirando indagações novas àqueles que observam. No monte, multiplica pães e peixes, para que a multidão medite nos celeiros da eternidade. No poço de Jacob, pede água à mulher samaritana, instilando-lhe a sede das águas vivas. Nas estradas comuns, reergue paralíticos e loucos, cegos e leprosos, imprimindo-lhes novo rumo à jornada terrestre. Na desolada casa de Betânia, ressuscita um amigo morto, para que a ideia de imortalidade vibre no santuário familiar. No horto, acorda os discípulos adormecidos. Na cruz, entrega o coração ao Pai Supremo, em dolorosa vigília, a fim de que os seguidores do Evangelho aprendam a morrer no trabalho e no testemunho. Na ressurreição, exorta Maria de Magdala a reavivar o bom ânimo, nos companheiros abatidos. No caminho de Emaús, refaz a coragem e a confiança de dois apóstolos conturbados. E ainda, nas repetidas reuniões em Jerusalém, ressurge materializado entre os aprendizes, revelando-lhes, nas chagas que Tomé examina, a continuidade do seu ministério de trabalho e renúncia até a perfeição final do mundo. Meu amigo, se procuras o Cristo, acorda e segue para diante, trabalhando e amando, construindo para o bem e perdoando sempre. Em verdade, todos os seres da terra, desde o verme ao sábio, vivem e sentem, alimentam-se e se reproduzem. Mas não te esqueças de que somente Jesus é o doador da vida abundante. Emanuel, qualquer que vos der a beber um copo d'água em meu nome, em verdade vos digo que não perderá o seu galardão. Jesus, Mateus, 9h41. Meu amigo, ninguém te pede a santidade de um dia para outro. Ninguém reclama de tua alma espetáculos de grandeza. Todos sabemos que a jornada humana é ensada de sombras e aflições criadas por nós mesmos. Lembra-te, porém, de que o céu nos pede solidariedade, compreensão, amor. Planta uma árvore benfeitora, à beira do caminho. Escreve algumas frases amigas que consolem o irmão infortunado. Traça pequenina explicação para a ignorância. Oferece a roupa que se fez inútil agora ao teu corpo ao companheiro necessitado, que segue a retaguarda. Divide, sem alarde, as sobras de teu pão com o faminto. Sorri para os infelizes. Dá uma prece ao agonizante. Acende a luz de um bom pensamento para aquele que te precedeu na longa viagem da morte. Estende o braço à criancinha enferma. Leva um remédio ou uma flor ao doente. Improvisa um pouco de entusiasmo para os que trabalham contigo. Emite uma palavra amorosa e consoladora onde a candeia do bem estiver apagada. Conduze uma xícara de leite ao recém-nascido que o mundo acolheu sem um berço enfeitado. Concede alguns minutos de palestra reconfortante ao colega abatido. O rio é um conjunto de gotas preciosas. A fraternidade é um sol composto de raios divinos, emitidos por nossa capacidade de amar e servir. Quantos raios libertaste hoje do astro vivo que é teu próprio ser imortal? Recorda o divino mestre que teceu lições inesquecíveis, em torno do vintém de uma viúva pobre, de uma semente de mostarda, de uma dracma perdida. Faze o bem que puderes. Ninguém espera que apagues sozinho o incêndio da maldade. Dá o teu copo de água fria. Emanuel, irmão nosso, que estás na terra, glorificada seja a tua boa vontade, em favor do infinito bem. Trabalha incessantemente pelo reino divino com a tua cooperação espontânea. Seja atendida a tua aspiração elevada, com esquecimento de todos os caprichos inferiores, tanto no lar da carne, quanto no templo do universo. O pão nosso de cada dia, que vem do celeste celeiro, usa com respeito e divide santamente. Desculpa nossas faltas para contigo, assim como o Eterno Pai tem perdoado nossas dívidas em comum. Não permitas que a tua existência se perca pela tentação dos maus pensamentos. Livra-te dos males que procedem do próprio coração, porque te pertence, agora, a gloriosa oportunidade de elevação para o reino do poder, da justiça, da paz, da glória e do amor para sempre. Emanuel, deixo-vos a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. Jesus, João, 14h27. O bem semeia a vida, o mal semeia a morte. O primeiro é o movimento evolutivo na escala ascensional para a divindade, o segundo é a estagnação. O problema da paz é questão de fraternidade, em todas as latitudes. E o Evangelho do Cristo constitui um manancial divino, em cujas correntes de água viva pode o coração renovar-se para a vitória do legítimo entendimento. Guerras, discórdias, crises, representam a resultante da grande desarmonia que a ausência do amor estabeleceu no caminho da inteligência. A concórdia real jamais será incubada por decretos políticos ou por princípios apressados de filosofia salvacionista, nas relações dos homens entre si. E para a harmonia individual não vale então somente a argumentação da psiquiatria e as descobertas preciosas da ciência médica. A incompreensão das criaturas torna sombrios todos os caminhos da terra e o valor da carne sofre a influenciação da angústia que ele mesmo projeta. Outro recurso não nos resta, além daquele que conduz com a justa retificação. O grande médico e sublime renovador do mundo ainda é o Cristo que revelou o ministério do sacrifício pessoal por lição inesquecível de ressurreição e triunfo. Ajuda ao que te persegue e calúnia. Ora pelos que te odeiam. Serve sem aguardar retribuição. Renuncia a ti mesmo. Toma a cruz da abnegação em favor dos que te cercam e segue, de ânimo robusto, para diante. Aquele que te pede a capa, dá igualmente a túnica. Ao que te exigir a jornada de 1000 passos, caminha com ele 2000. Semelhantes ensinamentos pairam sobre a fronte da humanidade, concitando-a à vida nova. A organização mental é um instrumento que, ajustado ao Evangelho, deixa escapar as vibrações harmônicas do amor, sem cujo domínio a vida em si prosseguirá desequilibrada, fora dos objetivos superiores, a que indiscutivelmente se destina.
Há produção de pensamentos no mundo, como existe a produção de flores e batatas. Criamos, em torno de nós, a atmosfera de ordem ou perturbação, quanto incentivamos a seara de trigo ou suportamos, por relaxamento, a colheita compulsória de ervas daninhas. Induzindo-nos ao trabalho construtivo com bases no devotamento pessoal pelo bem de todos, a mensagem de Jesus compele-nos a irradiar fé e paciência, serenidade e bom ânimo, com atividade plena e infatigável a benefício da alegria comum. Habituamo-nos, assim, a compreender as necessidades do vizinho, guardando um coração educado para auxiliar sempre, cedendo de nosso egoísmo ao alheio contentamento. Sob tais moldes, a experiência do lar é mais sadia e mais nobre, o clima de confiança possibilita sólidos alicerces à felicidade e caminhamos para a frente de espírito arejado, pronto a socorrer todas as dores e a contribuir na equação dos problemas de quantos procuram a bênção do progresso junto de nós. A comunhão com Jesus sublima as secreções ocultas da alma, proporcionando-nos acesso fácil ao manancial de forças renovadoras do ser ou de hormônios espirituais da vida eterna. Afeiçoando-nos ao Mestre sublime, seremos verdadeiros irmãos uns dos outros. Em nosso coração e em nossa mente reside a sementeira da luz, auxiliando-a com a boa vontade, sob a inspiração ativa e constante da boa nova, no esforço mútuo de compreensão das nossas necessidades e problemas que exigem o concurso incessante do amor, alcançaremos, mais cedo, a vitória da saúde e da alegria, do aperfeiçoamento e da redenção. Emanuel, permanece em teu mundo, quanto a flor no galho que a viu nascer, espalha o perfume de tua alma, a fim de que o teu espaço individual se eleve e engrandeça. O apoio fraternal opera milagres de fortaleza no espírito abatido. O mal inclina-se ao bem se tuas mãos lhe descerram os tesouros do auxílio. O avarento abre as portas da alma quando te vê renunciar. O ignorante recebe jatos de luz com a tua palavra bondosa e simples. O homem endurecido cede sempre aos imperativos do perdão se te observa amparando e sofrendo sem reclamar. O descrente perde o frio do coração ao calor de tua fé. O desalentado renova as próprias forças, ao contágio de teu bom ânimo. O triste volta à alegria com o teu sorriso de paz e entendimento. O desamparado encontra refúgio em teu carinho de irmão. Cada inteligência é um centro gerador de vida. Não te canses de criar a felicidade e o amor, trabalhando e cooperando, amando e servindo. Dá sempre de ti mesmo, a benefício de todos e o Senhor de tudo te premiará com infinitos recursos. Quando cessa o entendimento de ajudar, há obstáculos no fazer. Quando falta o amor, desce a noite sobre o dia da alma. Quando escasseia a esperança, cai gelo sobre o destino. Faze de teu mundo um celeiro de bênção e de tua existência um cântico de graças. O tempo é o nosso aliado divino. Enche as tuas horas de fé e bondade, serviço e beleza e o céu virá habitar contigo em qualquer inferno que a ignorância provisória do homem haja construído impensadamente na terra. Emanuel, aceitar a direção de Jesus, consagrar-se ao Evangelho Redentor. Dominar a si mesmo, desenvolver os sentimentos superiores. Acentuar as qualidades nobres, sublimar aspirações e desejos, combater as paixões desordenadas no campo íntimo. Acrisolar a virtude, intensificar a cultura, melhorando conhecimentos e aprimorando aptidões. Iluminar o raciocínio, fortalecer a fé, dilatar a esperança, cultivar o bem, semear a verdade, renovar o próprio caminho, pavimentando-o com o trabalho digno. Renunciar ao menor esforço, apagar os pretextos que costumam adiar os serviços nobres. Estender o espírito de serviço, secretariando as próprias realizações, realizar a bondade, antes de ensiná-la aos outros, concretizar os ideais elevados que norteiam a crença. Esquecer o perigo no socorro aos semelhantes, colocar-se em esfera superior ao plano escuro da maledicência. Ganhar tempo aproveitando as horas na atividade sadia, enfrentar corajosamente os problemas difíceis da experiência humana, amparar os ignorantes e os maus, auxiliar os doentes e os fracos, acender a lâmpada da boa vontade onde haja sombras de incompreensão. Encontrar nos obstáculos os necessários recursos para a superação de si mesmo, perseverar com o bem até o fim da luta, situar a reforma de si mesmo em Jesus Cristo, acima de todas as exigências da vida terrestre. Emanuel, no cômputo das transformações por que passa o mundo, não são poucos os núcleos de organização espiritual que se instalam na Terra com vistas ao porvir da humanidade. Se por toda parte observamos o esboroamento das obras humanas, a fim de que se renove o caminho da civilização, contemplamos também as atividades do exército de operários das edificações do futuro, como se fossem construtores de um mundo novo, dispersas nas estradas terrestres, mas procurando ajustar as suas diretrizes. São esses, sim, os artífices do progresso divino. Empunham um alvião formidável de fé, confiando, acima de tudo, em aquele que é a luz dos nossos destinos. No acervo desse aparelhamento de energias renovadoras, objetivando o vindouro milênio, quero referir-me ao Esperanto, abraçando fraternalmente o nosso irmão que se constituiu pregoeiro sincero da sua causa, obedecendo ao determinismo divino das tarefas recebidas nas luzes do plano espiritual. A língua auxiliar é um dos mais fortes brados pela fraternidade, que ainda se ouve nesse planeta empobrecido de valores espirituais, neste instante de isolacionismo, de autarquia, de egoísmo coletivo e de nacionalismo adulterado. O exemplo da Europa moderna nos faculta uma ideia dessa penosa situação. Todos os povos têm seus advogados entusiastas que, com orações adorosas, justificam estas ou aquelas medidas de seus governos. As nações são grandes tribunas, onde cada um fala de si mesmo, humilhando as conquistas do irmão.
Cada um aplaude todo crime político, desde que seja praticado dentro de suas fronteiras. Entretanto, a grande Europa, essa entidade maternal e sublime, que cooperou para o aperfeiçoamento da humanidade, que instruiu e educou, elevando o espírito do mundo. Essa não tem advogados, não dispõe de uma voz que externe os gemidos de seu coração dilacerado, porque as fronteiras lhe dividiram todos os filhos, estabelecendo separações de areia e aço, transformando-a num deserto triste de corações, onde não existe a fonte do amor, para reconfortar as almas. Sim, nesta hora, o Esperanto é uma força que atua para a união e a harmonia, com facilitar que se estabeleça a permuta dos valores universais do pensamento, em forma universalista. Sim, o Esperanto é lição de fraternidade. Aprendamo-la, para sondar na terra o pensamento daqueles que sofrem e trabalham noutros campos. Todo esse esforço é de fraternidade legítima, e rogando a Jesus que abençoe os trabalhos e as esperanças do nosso irmão presente, que lhe santifique os esforços e os de seus companheiros na tarefa que lhes foi deferida pelas forças espirituais, deixo-vos a todos os meus votos de paz, aguardando para todos nós, discípulos humildes do Cristo, a bênção reconfortante do seu amor. Emanuel, asterisco. A fim de não aumentarmos muito as dimensões deste volume, somos forçados em alguns lugares a dar somente os pontos essenciais da mensagem. A editora. Queridos irmãos, lembremo-nos sempre de que o espiritismo visto pode ser somente fenômeno, ouvido pode ser apenas consolação, vitorioso pode ser somente festividade, estudado pode ser apenas escola, discutido pode ser somente sectarismo, interpretado pode ser apenas teoria, propagado pode ser somente movimentação, sistematizado pode ser apenas filosofia, observado pode ser somente ciência, meditado pode ser apenas doutrina, sentido pode ser somente crença. Não nos esqueçamos, porém, de que espiritismo aplicado é vida eterna com eterna libertação. A codificação trouxe ao mundo uma chave gloriosa, cuja atividade se adapta a numerosas portas. Escolhamos com o apóstolo, que hoje recordamos, o caminho da aplicação, trabalho, solidariedade, tolerância. De coração elevado a Jesus, não temos por agora divisa mais nobre a recordar. Vivei-a na fé consoladora. Espiritismo é sol. Brilhai na sua luz. Emanuel, irmãos, recordando Allan Kardec, na prática espiritista, lembremo-nos de que, no espiritismo praticado, é necessário colocar os interesses divinos acima dos caprichos humanos, negar-se a si mesmo, tomar a cruz da elevação e seguir com o Senhor. Reformar-se em Cristo, antes de reclamar a reforma dos outros, exemplificar o bem, antes de ensiná-lo. Servir sem propósitos de recompensa. Consolar, antes de procurar consolações. Amar sem exigências, usar os bens do Pai, sem os desvarios da posse. Compreender, antes de reclamar compreensão alheia. Agradecer, antes de pedir. Confiar sem angústias. Cumprir todos os deveres da cooperação, sem as trevas da incompreensão e da queixa. Jesus é caminho, verdade e vida. Kardec é trabalho, solidariedade e tolerância. O caminho da realização não dispensa o trabalho. O templo da verdade não exclui a solidariedade legítima. A vida eterna pede a luz da tolerância construtiva. O espiritismo em seu tríplice aspecto, científico, filosófico, religioso, é movimento libertador das consciências, mas só o espiritismo praticado liberta a consciência de cada um. Lembrando o grande missionário, não vos esqueçais de que o espiritismo prático pode ser o espiritismo do eu e que só o espiritismo praticado é o espiritismo de Deus. Emanuel, meu amigo, a vida nunca deixará sem contas o tempo que nos empresta. A fonte oculta no campo desamparado é uma bênção para o chão ressequido. A árvore é doadora constante de utilidades e benefícios. A cova minúscula é berço da sementeira. A erva tênue faz a provisão do celeiro. A abelha pequenina fabrica mel que alivia o doente. O barro humilde, ao calor da cerâmica, se transforma em sustentáculo da habitação. Nos estábulos e nos redis, há milhões de vidas inferiores, extinguindo-se em dádivas permanentes ao conforto da humanidade, produzindo leite e lã para que povos inteiros se alimentem, se agasalhem e desenvolvam. E nós, que desfrutamos a riqueza do tempo, que fazemos da sublime oportunidade de criar o bem, ainda que fujamos para os derradeiros ângulos do planeta, um dia chegará em que a verdade divina se dirigirá a nós outros, indagando: que produzes? Que fazes da saúde do corpo, da inteligência, dos recursos variados que a vida te deu? Lembremo-nos de que na própria crucificação, o Mestre Divino produziu a ressurreição por mensagem de imortalidade ao mundo de todos os séculos. Não te esqueças, meu amigo, de que a felicidade é uma equação de rendimento do esforço da criatura, na improvisação do bem e na extensão dele, e não ouvides que, provavelmente, não vem longe o minuto em que prestarás contas de teu aproveitamento nas bênçãos de trabalho e paz, alegria e luz, que vens atravessando na condição de usufrutuário da terra. Emanuel, Senhor, ensina-nos a trilhar a luminosa estrada do auxílio. Dá-nos força, para destruir a pesada fortaleza de nossos próprios erros, coragem para abrir o caminho da libertação de nós mesmos, e recurso para desobstruir o coração, em favor de nossos semelhantes, entregando-lhes, enfim, os tesouros de amor que nos confiaste. Que, por onde passemos, a dor se faça menos angustiosa, a ignorância menos agressiva, o ódio menos cruel, a treva menos densa, o desânimo menos sombrio, a incompreensão menos destruidora.
Se não possuímos, ainda, bens positivos, com que possamos enriquecer a jornada terrestre, ajuda-nos a diminuir os males que nos rodeiam. Que em teu nome, distribuamos fraternidade e renovação, usando com alegria, os dons sublimes e invisíveis do silêncio, da compreensão e da renúncia. Senhor, que nos ensinaste, sem palavras, as supremas lições, da simplicidade da manjedoura e do sacrifício na cruz, indicando-nos, assim, o roteiro da construção especial e da ressurreição divina, orienta-nos o passo incerto, e ampara-nos os propósitos santificantes, para que a tua vontade, misericordiosa e justa, se faça em nós, por nós e para nós, hoje e sempre, onde estivermos. Assim seja. Emmanuel, tudo é magnetismo no campo universal. A gota d'água obedece aos imperativos da afinidade química, os sóis se harmonizam, através da atração, dentro das leis cósmicas. Imantamo-nos uns aos outros, pelos laços do amor ou do ódio, e pelo perdão ou pela vingança, algemamo-nos mutuamente. Em razão disso, imaginar é centralizar energias na direção dos objetivos que nos propomos alcançar. Quem ama e ajuda acende claridade sublime. Quem odeia e perturba arremessa a treva espessa para fora de si. Nessa cadeia de manifestações da nossa vontade, todos nós magnetizamos, pessoas, situações e elementos, nas vibrações de nosso propósito atuante, para trazê-los ao nosso círculo pessoal. Será o amanhã, segundo idealizamos hoje, tanto quanto hoje é o reflexo de ontem. A mente estende fios vivos, em todos os lugares, por onde transitam os interesses que lhe dizem respeito. Através desses fios potentes e milagrosos, apesar de invisíveis, atingimos a concretização dos mais recônditos intentos. Mentalizando, o homem sobe ao céu ou desce ao inferno, porque nós mesmos, segundo as diretrizes ocultas que preferimos, nos elevamos às culminâncias da luz ou nos arremessamos aos despenhadeiros da sombra. Guarde, pois, cauteloso, a fonte dos seus pensamentos que a cada mundo, se fazem agentes ativos de suas deliberações no bem ou no mal, onde o seu espírito estiver trabalhando. Toda criatura emite e recebe eflúvios e ondas de criação, renovação e destruição, no campo das ideias, porquanto a ideia é a força plástica, exteriorizante e inextinguível da alma eterna, no infinito do espaço e do tempo. De acordo com os projetos que você apresentar à vida, que é a gloriosa manifestação de Deus, responderá a você com as realizações desejadas. Subir e descer, esperar ou desesperar, lucrar ou perder, melhorar ou piorar, crescer ou reduzir, avançar ou estacionar resultam de nossa atitude interior. Vigie o pensamento e a vontade, para que se desenvolvam e marchem, dentro dos moldes do ilimitado bem e jamais se arrependerá, porque o próprio Cristo ensinou, de viva voz, que o homem possui o seu tesouro onde guarda o coração. Ismael Souto. O mundo é uma escola vasta, cujos portais atravessamos para a colheita de lições necessárias ao nosso aprimoramento. Dentro desse educandário milagroso, encontramos todos os recursos imprescindíveis à nossa habilitação para a divina luz, articulados pelos mestres da sabedoria e do amor e pelos lidadores e estudantes que nos antecederam. A ordem, o ensinamento, a oportunidade, valores inapreciáveis que desfrutamos na condição de encarnados, constituem vantagens que herdamos de nossos predecessores. Se você deseja uma terra aperfeiçoada ou uma escola mais eficiente, que faz por auxiliá-la? Recorde aqueles que morreram nos cárceres, nos obstáculos e nas experiências para que você disponha de liberdade, esclarecimento e saúde, e não perca o seu glorioso ensejo de cooperar. A sua hora de contribuir, no engrandecimento humano, não está marcada em relógios celestiais. Só aqui mesmo, onde nossos corações estão aprendendo a soletrar os regulamentos da boa lei. Não espere uma auréola de santidade para ser útil ainda hoje. Você ainda não é um conviva no banquete dos heróis. É irmão dos homens, que esperam a sua colaboração à mesa da fraternidade. Somos imperfeitos, sim, mas não inúteis. O diamante na pedra bruta é incompleto, mas resplandece depois, quando se confia a lição do lapidador. Vamos, amigo. O tempo é a sua riqueza, a oportunidade de servir é a nossa glória sublime. Você, em verdade, ainda não pode criar um paraíso na terra, mas pode dar alguma coisa de você mesmo, em favor da conformidade, a fim de que o homem de amanhã, em lhe tomando lugar, possa engrandecer o seu nome, encontrando, com o seu auxílio, um mundo renovado e melhor. José de Castro, meu irmão, que ensinas a fé onde a negação obscurece, faze, pelo menos, o benefício da dúvida construtiva. Onde a dúvida edificante prevaleça, traça o roteiro da crença. Onde haja crença, instala a consolação do Espiritismo. Onde o Espiritismo já revela a verdade, acende a luz do Evangelho através de ti mesmo. Porque, em todo o apostolado cristão, a capital da Boa Nova é o coração do discípulo. Emmanuel, nos caminhos claros da inteligência, muitas vezes, as rosas da alegria incompleta produzem os espinhos da dor, mas, nas sendas luminosas da caridade, os espinhos da dor oferecem rosas de perfeita alegria. Onde a mão doce da caridade não passou, no campo da vida, as pedras e a erva daninha alimentam o deserto, e, enquanto não atinge o cérebro, elevando-se de sentimento ao raciocínio, a ciência é simples cálculo que a maldade inclina à destruição. Indubitavelmente, a fé improvisa revolucionários, a instrução erige doutores, a técnica forma especialistas e a própria educação, venerável em seus fundamentos, burila gentis homens para as manifestações do respeito recíproco e da solidariedade comum. Só a caridade, porém,
edifica os apóstolos do bem que regeneram o mundo e lhe santificam os destinos. A investigação e a cultura erguerão universidades e academias, onde o pensamento se entronize vitorioso. Entretanto, somente a caridade possui as chaves do coração humano para tornar melhor a vida. Cristãos abnegados da Era Nova, univos sob o estandarte da divina virtude. Não convertais o tesouro do céu em motivo para indagações ociosas quando, ao redor de vossos passos, se agita a multidão atormentada. Multiplicai o pão da crença e o do reconforto, à frente da turba aflita e esfaimada, porque o Senhor vos renovará os dons de ajudar, toda vez que o cântaro de vosso esforço trouxer aos mananciais de cima o sublime sinal da caridade benfeitora. Estudai e meditai, monumentalizando as obras de benemerência pública e ensinando a verdade imperecível com que a nova revelação vos enriquece. Mas não vos esqueçais de instalar no peito um coração fraterno e compadecido. Instituições materiais primorosas, sem o seio íntimo da caridade, são frutos admiráveis sem sementes. Sem a compreensão, filha de piedade generosa e construtiva, nossa organização doutrinal seria um palácio em trevas. Iluminemos ao paraíso, cooperando para que o bem alcance toda a terra. Fora de Deus não há vida e fora da caridade, que é o divino amor, não há redenção. Teresa, da volumosa correspondência do além, recebida por um propagandista da doutrina que ficou retardado em relação aos seus companheiros de trabalho que já foram repatriados e lhe escrevem preciosas observações, vamos transcrever aqui alguns trechos de interesse para o estudioso. A editora, e, com o auxílio divino, venho dilatando meus conhecimentos e aprimorando sentimentos, preparando-me para o futuro de nossa união. Minha maior alegria, Ismael, quando voltei, verificou-se com a reintegração da minha saúde. Oh, quando pude mover-me, quando me desprendi da cruz que me retirava por longos anos, então senti, de muito perto, a bendita influência de aquele, que deu vista aos cegos e curou os paralíticos. Profundo júbilo assenhoreou-se-me do coração e o beijo da liberdade, que a morte me trouxera. Recordava a grandeza da bondade divina. E quis voar para junto de todos os que amo e quis aproximar-me principalmente do teu coração, para comunicar-te as alegrias da minha ressurreição. Todavia, reconheci a pesada fronteira que nos separava então, e fui obrigado a caminhar em outro rumo. Quantas interrogações te sugerem estas minhas palavras? Eu sei que entre nós os laços de amizade sempre foram sagrados como os que existem entre um filho e um pai. E, por isto, Ismael, desejaria atender-te a todas as observações. Mas as limitações continuam aqui, entre-nos, bem fixas no papel frágil e no lápis incapaz que não suporta as definições atuais de nossas realidades mais belas. Minha mãe esperava-me. E que poderia eu desejar senão seu regaço amoroso e acolhedor? Ah! Em vão me esforçaria por dizer-te tudo, que amigos estenderam-me, mais tarde, a sua colaboração e, retemperando energias, no ambiente novo, guardei um pensamento exclusivo de fortalecer-me para fortalecer-te. Tuas cartas alimentavam meu coração, teu afeto orvalhava-me o íntimo, fazendo desabrochar as flores da esperança no terreno árido das minhas ilusões fenecidas. Novos horizontes se abriram para mim, entretanto, o nosso antigo afeto persistia dentro do meu ser. A beleza da esfera diferente, os céus maravilhosos, a campina multicor sob a atmosfera radiante, onde me haviam preparado o repouso, não me faziam esquecer-te. Contudo, meu filho, não obstante as maravilhas exteriores, mais que nunca encontrei a mim mesmo. A morte do corpo libertara minha alma oprimida na provação expiatória, mas não realizava o milagre que eu esperava. Meu nível mental não demonstrava alterações, meus sentimentos eram os mesmos. Terminar a curva no caminho redentor, de que tivera necessidade para apagar certas nódoas de meu pretérito obscuro, mas ao retornar à estrada real da evolução, verifiquei que precisava desdobrar-me em serviços novos para melhorar a posição que me era própria. Não constituindo a morte o banho miraculoso de sabedoria e iluminação, era obrigado a descobrir aos meus próprios recursos a fim de aprimorar os escassos valores que havia adquirido. Então, compreendi a sublimidade do espiritismo que nos traça um roteiro de atividades progressista no caminho das lutas humanas e percebi o valor do indivíduo na obra de Deus. Somos, nós mesmos, os arquitetos dos nossos destinos, os construtores de nossa felicidade ou de nosso infortúnio, os senhores do mundo do nosso ser, e sem que nos transformemos para a esfera superior, sem o esforço da conversão para o Cristo que tem sido para nós um mito distante e não um mestre próximo, não poderemos alcançar o cimo de nossos idealismos edificantes. Abel, segunda, é um consolo suave rememorar o pretérito, de espírito voltado para o futuro, através do trabalho e da realização em cada dia. Não precisamos, meu caro, estacionar em lamentações pelos companheiros que se distanciam do serviço, nem comentar, sentidamente, as incompreensões daqueles que ainda hoje fogem amedrontados da esfera de luta. Apraz-nos tão somente a permuta do mesmo abraço cheio de fervorosa confiança nos tempos de porvir, e é com alegria que te aconchego ao coração nestes momentos rápidos de reencontro para dizer-te do meu júbilo de companheiro. O Esperanto e o Espiritismo foram as duas aspirações maiores da minha vida última e vejo com alegria que são as duas causas supremas dos teus sonhos de realizador. Continuemos, Ismael, na edificação da fraternidade espiritual. Se a vida não cessa, o trabalho é também permanente. Ainda não encontrei motivos para buscar o descanso beatífico dos que olvidam as realizações para a eternidade. Colmeias imensas de trabalhadores movimentam-se aqui, estruturando celeiros de luz e sabedoria, amor e paz, com vistas à humanidade encarnada e desencarnada. A escada evolutiva suporta bilhões de seres em diferentes degraus. Escolas diversas multiplicam-se ao infinito.
Círculos de trabalho sucedem-se uns aos outros interminavelmente. Como é possível, meu amigo, fugir ao grandioso espetáculo do serviço? Por que processo tentar o acesso ao paraíso dos que repousam em suposta paz sem fim, se apelos à luta edificante surgem de todos os lados? Nosso maior desejo, na esfera atual de serviço, é o fazer sentir, aos companheiros encarnados, o caráter sublime do esforço gradativo e incessante. O plano divino foge às interpretações apressadas dos homens, ainda mesmo quando esses homens sejam apóstolos da filosofia puramente humana. A morte do corpo faz-se acompanhar de revelações mais altas e mais vastas. A existência secular reduz-se à gota minúscula de tempo e só a realização espiritual, eterna e a sublime, pode atingir a verdadeira sabedoria, conferindo ao homem sua herança de divindade. Nós, os companheiros esperantistas e espiritistas, prosseguimos na mesma luta abençoada, incentivando a fraternidade humana e a redenção espiritual. Podes crer, meu amigo, que nenhum esforço nobre é perdido, nenhum trabalho para o bem escapa à justiça das compensações naturais. Quanto estiver em tuas mãos e possibilidades, distribui o entusiasmo, a esperança e a alegria no grande campo do Esperanto e do Espiritismo no Brasil. Aqui se forma diferente mentalidade para a terra do milênio futuro. Novas expressões de espiritualidade renovadora surgirão do recanto planetário que nos é tão querido, sazonando o fruto da compreensão humana. O mundo tem sede de união e universalismo. João Ernesto, terceira, rejubilando-nos com a realização do novo Congresso Nacional de Esperanto. Não posso fugir à obrigação que me cabe no setor do reconhecimento à dedicação que consagraste aos serviços básicos da iniciativa. Indiscutivelmente o esforço da equipe é palpável e não podemos menosprezar a tarefa em conjunto dos companheiros que se devotam às edificações esperantistas no Brasil. Felizmente, a nossa sementeira do Esperanto no Brasil segue em plena ascensão, testemunhando a grandeza espiritual de nossa destinação na comunidade dos outros povos. O movimento despertou a mais larga simpatia em nossos círculos espirituais. O Congresso tem sido objeto da maior atenção em nosso plano. Nas linhas de nossa colaboração, permanece orientado pelo nosso abnegado Couto Fernandes, que se desvela por articular todas as peças do empreendimento, considerando-lhe a projeção no porvir. A cerimônia inaugural contou com a presença de vários orientadores europeus, inclusive Sululhov, que representou o nosso mentor maior, em nos referindo ao nosso apostolado esperantista, particularmente considerado. Em nossa companhia, aqui, permanecem companheiros diversos, dentre os quais Guilherme Ribeiro, José Tosta, João Ernesto e outros, alguns deles ligados à nossa lide após a desencarnação. Seria fastidioso enumerar nomes e aqui devo finalizar, em virtude dos imperativos que prevalecem nesta casa de caridade e oração. Cumprimentamos, comovidos, todos os irmãos de luta, convertidos em paladinos brasileiros da nossa causa, inspirados pela sublime trilogia de Evangelho, Espiritismo e Esperanto, e na expectativa do renovado fervor de nossos corações na marcha do entendimento e da fraternidade entre as criaturas. Sou o velho amigo e servidor de todos. Abel, o autor dessa missiva, Abel Gomes, era paralítico e quase cego. A mensagem foi recebida na sessão pública do Centro Espírita Luiz Gonzaga, de Pedro Leopoldo, na noite de 23 de setembro de 1949, quando se realizava em Belo Horizonte o 12º Congresso Brasileiro de Esperanto. Tomavam parte na sessão 7 congressistas, um dos quais é austríaco, mas radicado em São Paulo e perfeitamente identificado com os movimentos espírita e esperantista do Brasil. Objetivo do Esperanto: estreitar os povos, é semear a compreensão, reparar a concórdia, e espalhar a solidariedade humana, é reunir as criaturas, aclarar o caminho das nações, é nutrir os ideais de fraternidade universal, terraçar rumos novos à evolução da Terra, organizar a paz do terceiro milênio. Abel Gomes, eis que passa no tempo a imensa caravana, a multidão rebelde humilhada se agita, reis, tiranos e heróis, rondando a turba aflita e fugindo à verdade augusta e soberana. Sobre carros triunfais, a terra se engalana, e a mendaz ilusão freme, goza e palpita para arrojar-se, após a miséria infinita, na cinza que se acolhe a majestade humana. Mas tu, mestre da paz, que a bondade ilumina, guardas, e morredoura, a grandeza divina, sem que o lodo abismal te ofenda ou desconforte. Tudo passa, descendo a sombra do caminho, mas no sólio da cruz ainda imperas sozinho, na vitória do amor que fuge além da morte. Amaral Ornelas, clamou a carne ao homem, foge a lida, embriaga-te e sonha. Tudo é nada, a terra é a nossa vinha iluminada e eu sou a tua noiva apetecida, e o pobre cavaleiro, em desabrida, sobre o corcel da mente incontentada, gozou, riu-se e fugiu à luz da estrada, procurando prazer, de alma insofrida. Mas veio um dia o tempo e disse, para. E alterando-lhe a face nobre e rara, deu-lhe a velhice, amargurosa e dura, e, ofegando na carne, quase morta, o homem triste caiu vencido, à porta do jazigo abismal da sepultura. Antero de Quental, disse a vaidade ao homem, não te dobres. Reges a terra e a vastidão divina, e o orgulho ajuntou, vence e domina, humilhando os mais fracos e mais pobres. Disse o egoísmo, a paz em te encobres provém da bolsa que não desatina. Cerra teu cofre e esquece a vã doutrina, que elege os bons e os tolos por mais nobres. O homem riu-se e reinou. Mas, veio um dia em que a dor invisível, muda e fria, mirou-lhe as torres do castelo forte, e o frágil rei, fugindo ao falso gozo, desceu triste, cansado e desditoso para o vale de lágrimas da morte.
Antero de Quental, além do turbilhão em que a carne se adensa, dilatando o pavor na alma triste e intranquila, desdobra-se outra luz e novo céu se anila, descortinando aos bons excelsa recompensa. Eis que divinos sóis, prelibados na crença, refulgem, aurorais, em portentosa fila, além, constelações onde a glória cintila, abrindo ao nosso olhar a vida eterna e imensa. Ante os mundos e heróis que deslumbrado vejo, nosso terrestre lar é simples vilarejo, escuro seu hostil, entre aflições imerso. E os homens, ai de nós se somos, de polo a polo, vermes de inércia e dor, algemados ao solo, insultando a beleza e a pompa ao universo. Antônio Americano do Brasil, não te entregues ao mal luta e confia, de mãos sangrentas pela estrada fora, glorificando o bem, sofrendo embora, a tormenta de pranto e de agonia. Enfrenta a tempestade e a noite fria, e ante a esfinge insolúvel que devora, medita e silencia, sonha e chora, mas espera o clarão do novo dia. Não procures a morte escura e extrema, a fuga não resolve o teu problema, e a dor prossegue, amargurosa e crua. Recorda, sem cessar, seguindo avante que, em tudo, há uma justiça vigilante que a vida infinita continua. Arnold de Souza, infeliz de quem segue mundo afora de coração cerrado à luz da vida. Infortunado o espírito que chora sem um raio de fé na alma oprimida. Desventurado aquele que demora na noite de aflição indefinida, consumindo a esperança de hora em hora na descrença sem luz e sem guarida. Foi assim que busquei a morte escura, penetrando porta da sepultura, louco de dor, em passos cambaleantes. Mas, ao invés de ouvido, paz e nada encontrei a mim mesmo noutra estrada, triste só entre escombros fumegantes. Arnold de Souza, ante a cruz infamante me prosterno, e contemplo-te, ó Cristo, os membros laços, o duro lenho que te prende os braços, abre-te em sangue o coração fraterno, fitas o olhar de luz, dorido e terno, na cerúlea beleza dos espaços, enquanto os homens, lúbricos e crassos, trazem ao monte cavernoso inferno. Rei prostrado ante horrenda lança em riste, pende-te a fronte dolorosa e triste, sob a traição cruel dos teus mordomos, e choro e grito amargamente, a esmo, carregando, enojado de mim mesmo, a vergonha dos Judas que ainda somos. Augusto dos anjos, a vida é sempre a iluminada escola. Compadece-te e ajuda no caminho. Por toda parte, a dor que desconsola e toda a gente aguarda a leve esmola do sorriso, da prece, do carinho, nem sempre vês quem chora e necessita. Há muita treva, muita sede e fome escondidas em laços de ouro e fita, e, em tudo, há muita máscara bonita ocultando a miséria que consome. Quanta cabeça se ergue a luz dourada na multidão festiva que fulgura, e, a sós, pende tristonha e desvairada, aturdida no rô da própria estrada, chorando de aflição e de amargura. Quanto sonho padece ao desabrigo! Quanta mágoa contida, vida afora! Auxilia o príncipe ao mendigo, não atrases o abraço doce e amigo, que o companheiro espera, desde agora. Que a boa luta te não desagrade, sê mais amplo no esforço da harmonia. Semeia a glória da fraternidade, sem a luz da união e da amizade, não há bênçãos da paz e da alegria. Carmen Sinira, perdoa, meu irmão, a noite triste e densa, porque a noite nos traz da escuridão alvorada por doce recompensa. Desculpa, meu amigo, os acúlios das dores, quase sempre o espinho traz consigo a oferenda das flores. Suporta, conformado, os golpes da amargura, pois muitas vezes, o fel inesperado traz a bênção da cura. Tolera a tempestade que alardeia violência e furor. Fim da tormenta, a terra brilha cheia de promessas de amor. Em todo o tempo, a vida é sempre assim se o perdão te conduz. Recolherás os júbilos do fim, na vitória da luz. Carmen Sinira, ao fim do corpo, a luz de nossos olhos transfere-se aos mais íntimos refolhos do templo misterioso da consciência. Nos cumes luminosos da existência, brilha a verdade em fúlgido estandarte, revelando o Senhor em toda parte. É então que observamos o passado levantar-se completo, restaurado, assinalando em traços manifestos, nossas palavras, nossos atos, nossos gestos. Ergue-se na luz plena em voz serena e alta, para falar do bem que nos exalta, para dizer do mal que nos condena. Carmen Sinira, não procures, amigo, muito conforto no caminho humano e persiste em lutar. Sem a nossa vitória no perigo, sem a rude lição do desengano, é difícil marchar. Há muita gente pelo mundo afora formosos corações, na fé indiferente, que louva a paz, cantando de hora em hora, parecendo gozar consolações, mas dorme simplesmente, enquanto houver na terra alma ferida, em sombra espessa que nos desagrade, ao fel da mágoa ou triz, não há céu verdadeiro para a vida, ninguém conhecerá tranquilidade, nem pode ser feliz. Se te sentes na areia do deserto, não te abrigues no oásis mentiroso onde a ilusão tem fim. Segue enxugando o pranto que vai perto, e ainda que os pés te sangrem sem repouso. Prossegue mesmo assim. O herói vive de anseios incessantes agindo atormentado, sob o peso da cruz, alça, em serviço a bem dos semelhantes, o próprio coração ensanguentado, e parte para a luz. Carmen Sinira, bom ânimo, não te entregues à lágrima somente quando a dor te procura o coração. Em todo o clima, vive muita gente, perdendo o dom da vida inutilmente na noite espessa da lamentação. Não te prendas ao sangue da pedrada, nem te aguilhoes a escombros. Continua, com Cristo, a caminhada, sustentando a esperança iluminada, na cruz de espinhos que te vega os ombros. Todo aquele que chora em demasia, na sementeira de miséria e luto, colhe a amargura desvairada e fria e anda cego e infeliz, à luz do dia, menosprezando a bênção do minuto. Renuncia e perdoa, ajuda e canta,
esquecendo o desânimo infecundo, segue a bondade milagrosa e santa. Cada aurora que fulge e se levanta, é novo dia, a resplandecer no mundo. Tem bom ânimo e avança, sobranceiro, para o amanhã que a fé te descortina. Lembra o sublime e excelso mensageiro que fez dos braços tristes do madeiro asas de luz para a ascensão divina. Carmen Sinira, amigo, desperta e vive, na terra, a vida é batalha, em que o maior vencedor é aquele que mais trabalha. Há dúvidas amargosas cortando-te o coração. Procura diminuir as dores de teu irmão. Repara, angustiado, teus sonhos ao desabrigo. Há milhões na retaguarda, rogando-te o braço amigo. A calúnia visitou-te as fibras de lutador. Intensifica, sem mágoas, a sementeira do amor. Há campo para a tristeza em tua vida mental. Hei sempre, combatendo, a sombra, a miséria, o mal, desânimos infecundos, moléstias daquilo ou disso são todos remediáveis pela expansão do serviço. Se pretendes a vitória da vida ditosa e crente, ajuda sem distinção, e serve constantemente. Casimiro Cunha, coração que não se abre à sementeira do amor, não guarda com segurança a luz do Consolador. Muita leitura sem obras de ensino e consolação traz a flor parasitária da inútil conversação. Desalento choramingas em pranto sempre a correr expressa, frequentemente, muito serviço a fazer. Comentários contra ingratos, verbo amargoso e violento, são tristes revelações do anseio de isolamento. Discursos sem caridade e fraternidade sem portas tribunas que não amparam são sinais de fontes mortas. Fadiga de todo instante, chorosa, escura e sediça, traduz, sem contestação, fragilidade e preguiça. Cabeça muito ilustrada sobre a vida em calmaria é uma lavrada em ouro, muito nobre, mas vazia. Entusiasmo eloquente sem atos de amor cristão é fogo de palha seca, em bolhas de água sabão. Sublime conhecimento distanciado do bem, é tesouro enferrujado que não ajuda a ninguém. Banquetes da inteligência, sem Jesus suprindo a mesa, são brilhos da força bruta em pedras da natureza. Casimiro Cunha, no Santuário da Oração, as irmãs Esmeralda Bittencourt e Isabel B. de Souza, no Santuário da Prece, toda treva de aflição, transforma-se em luz sublime da aurora de redenção. A dor que fere e castiga o coração sofredor, converte-se, dentro d'alma, em fulcro renovador. O mal que esparge, as mãos cheias, calúnias, golpes, labéus, é benefício do mundo, que ajuda a escalar os céus. A pedrada portadora de dorida cicatriz, é degrau vitorioso para a vida mais feliz. A incompreensão que fulmina aspirações, ideais, é porta maravilhosa de júbilos imortais. A tempestade que ruge qual dragão no céu de anil, é mensageira operosa, de graças e bênçãos mil. Todo espinho que magoa por mais rude, mais cruel, transforma-se em flor divina, tocada de luz e mel. Orai sem desfalecer, nas sombras de vossa cruz que a prece nos fazenda sentir o sol do amor de Jesus. Casimiro Cunha, no Calvário da Luz, deixa que a dor te rasgue o peito, ao grito da angústia extrema que te prende em luta. O buril que lacera a pedra bruta, guarda o poder tirânico e bendito. Infortunado, mísero, proscrito, segue, de pés sangrando, sob a luta, de fronte iluminada e face enxuta, prelibando a grandeza do infinito. Avança à frente, moribundo embora, cultivando a bondade que aprimora, de alma oprimida a soluçar, de rastros, louvo o crisol da desventura humana que a vida pura reina, soberana, no roteiro merífico dos astros. Cruz e Souza, página do além, quando a morte reclama nossa vida e a carne se retrai desfalecente. Raro aquele que, em lágrimas, não sente a desventura da ilusão perdida. Aqui, chora a amargura indefinida do tempo renovado, inutilmente. Além, grita a revolta impenitente na dor de toda a falta cometida. Ó! Vós, que desfrutais o corpo amigo, não repouseis no sacrossanto abrigo. Plantai com Cristo o amor que não se engana. Crescei no bem, guardando a fé robusta. No sepulcro, a resposta clara e justa, a sementeira da existência humana. João Coutinho, coração. O coração é luz indefinida, que brilha renovada, eternamente. E encontrarás a luz da própria vida onde guardarás seu calor ardente. Se a pântano procuras, cada dia, centralizando nele o sentimento, descobrirás teu mundo de alegria, sob a lama do charco lodacento. Se te empenhas à caça da ventura, na glória excelsa de servir sem louros, conquistarás, cantando a paz segura o mais belo de todos os tesouros. Vigia o teu roteiro e a tua norma, e foge ao desvario dos extremos. Toda a nossa existência se transforma naquilo que buscamos e queremos. Elege em Cristo o condutor divino, de teus sonhos, desejos e esperanças, o coração modela o teu destino. Sentindo pensarás, pensando alcanças. João Coutinho, as crianças do Olímpia Belém. Ouve, agora, meu anjinho, se procuras o caminho do paraíso no além, cultiva o jardim do amor, trabalha e atende ao Senhor sem fazer mal a ninguém. Sê bondoso e diligente, serve ao mundo alegremente, apega-te aos homens bons, foge à discórdia que exalta, a treva, a revolta, a falta e busca os divinos dons. Depois, filhinho, mais tarde, entenderás sem alarde que a senda de perfeição para toda criatura começa, risonha e pura, por dentro do coração. João de Deus, filho meu, não te canses de subir, em demanda dos cumes de ascensão, na grandeza imortal do amor cristão que nasceu com Jesus para servir. Cumpre o doce dever de repartir o dom da paz e da consolação, santificando o título de irmão, na vanguarda celeste do porvir.
não te prendas ao mal torvo e revel, que espalha angústia e lama, lodo e fel na sementeira lúcida do bem. Glorifica a bondade, embora a cruz encontrarás o reino de Jesus, que refulge, ditoso, mais além. João de Deus, há na graça divina do Senhor, mais alegria em dar que em receber, e há mais bênçãos nas pedras do dever que nas rosas do gozo tentador. A sublime renúncia por amor, vale mais que o domínio do prazer. Servir ao bem é a glória de viver, e o sacrifício é campo redentor. Desenganos, angústias, chagas mil são promessas de luz primaveril na fé renovadora, bela e sã. Caminhar sob a graça de Jesus, aceitar o rigor de nossa cruz, é iluminar a terra de amanhã. João de Deus, cada dia, meu filhinho, ressurge o sol no caminho, recomeçando a brilhar, renasce, puro e constante, a vida santificante, em torno de nosso lar. Cada dia, a abelha voa, diligente, humilde e boa, fabricando mel sutil. Cada dia, corre a fonte, e, muito além do horizonte, fulguram estrelas mil. A semente pequenina, maravilhosa, germina para a fartura do pão. Cada instante traz à vida a bênção indefinida, de doce renovação. Cada dia, cada hora, tudo progride e melhora. Assim, filhinho, também busquemos nós, cada dia, a sacrossanta alegria, da sementeira do bem. João de Deus, do culto cristão do lar nasce a fonte cristalina, de bênçãos da paz divina, de dons da divina luz. Nele, aprendemos a amar a dor, a luta, a alegria, e a iluminar cada dia na inspiração de Jesus. Cultiva em teu doce abrigo a sublime sementeira, que te guarda a vida inteira no amor, na consolação. Sentirás, então, contigo, sobre a crença que te abrasa o Evangelho vivo em casa, e o Mestre no coração. João de Deus, regressando, encantado, de outras rotas em que a vida sublime se retrata, quisera repetir a serenata dos sóis, marcando sublimadas notas. Ah! Se eu pudesse descrever as frotas dos mundos de ouro pelos céus de prata e o turbilhão da luz que se desata, de resplendentes amplidões remotas, mas, singela e sombria, a lira estala, estraçalha-se o plectro da fala, embora o anseio que se me agiganta, e, no incêndio que lavra no meu peito, somente encontro inútil verbo estreito, que me estrangula as cordas da garganta. Luís Delfino, não te prendas ao barro, alma irradia. Célere, acende a luz, de esfera a esfera, foge ao lodo abismal que anseio gera, apaga a ilusão que sofre, chora e espia. Não vale a glória efêmera do dia, o gládio do sepulcro dilacera toda a flor venenosa da quimera na haste frágil de embele fantasia. Que paixões e vilezas te não domem, despreza a sombra que escraviza o homem a vis grilhões no vale tredo e fundo. Voa além da miséria que te arrasta, porque terás, bem cedo, pô madrasta, a morte horrenda que governa o mundo. Luís Guimarães, volta e medita, irmão, na estrada que palmilhas. Pensa no eterno bem que te nutre e consola, no sagrado esplendor dessa divina escola, que é toda a terra em luz, aberta em maravilhas. Corrige, devotado, as obras que perfilhas, porque a vida sem fim que nos espaços rola conferiu-te no corpo a sacrossanta esmola, que te conduz a Deus, se por crescer te humilhas. Contempla a vastidão dos claros céus profundos, constelações e sóis, em turbilhões de mundos, e emerge, varonil, da lodacenta escória. Sofre, luta e aprimora o coração divino, anjo em berço de lama, a luz é teu destino. Sobe, plantando o amor, aos píncaros da glória. Múcio Teixeira, detente, viajor. E, de alma em prece, ouvida, a mágoa ingente e hostil que te anuvia a fronte. Não despreze cismar, para quem te desponte o bálsamo de luz a lágrima insofrida. Cessa o lamento vão da angústia indefinida, e elevado, contempla a glória do horizonte, o céu, a estrela, o lar, o campo, a flor, a fonte. E agradece ao Senhor os dons da própria vida. Depois, retoma em paz o roteiro bendito, do trabalho e da dor, que rasgam no infinito caminhos aurorais e estímulos fecundos. E ave fugindo, enfim, ao visco de ouro e lama, busca o trono do amor, que te aguarda e conclama a pátria universal das almas e dos mundos. Múcio Teixeira, levanta-te e prossegue, além das próprias dores. Na voragem de sombra que o mundo te inclina, recolherás a luz sublimada e divina, que os espinhos transformam em júbilos e flores. Não recuses marchar nos trilhos salvadores. A água lustral do pranto é fonte cristalina, e entre as pedras de dor nossa alma peregrina à procura do amor de todos os amores. Avança sem temer os percalços e assombros. Se aceitaste Jesus, põe a cruz nos teus ombros e acolhe as aflições, orando ao bendizê-las. Não desdenhes seguir, dilacerando embora, porque além resplandece a imaculada aurora que te espera ao clarão imortal das estrelas. Múcio Teixeira, missionárias da terra do cruzeiro, companheiras de nobres semeadores, acendei a fé viva em resplendores, reconfortando o mundo sem roteiro. O Brasil é o pacífico celeiro, de nova luz aos povos sofredores, onde a fraternidade espalha as flores de imortal primavera do cordeiro. Mães, esposas e irmãs de nossa terra, cooperai contra o ódio, contra a guerra, nas tradições de paz de nossa história. Sede no grande lar americano, vanguardeiras do Cristo soberano, nas conquistas de amor da eterna glória.
Pedro de Alcântara, irmão, enquanto gemes, cresce a erva para curar-te as dores, e enquanto dormes, a pedra te sustenta a habitação. Enquanto te desfazes em revolta, o verme permanece trabalhando, submisso ao Senhor, no preparo do chão para que a vida não cesse. Enquanto te confias, a impropérios da queixa, dispõe-se a gota d'água a socorrer-te a sede. Enquanto te enveredas no labirinto imenso, da palavra insincera ou do tempo perdido, o minúsculo grão, desenvolve-se, humilde, para atender-te a fome e ajudar-te o celeiro. Ao redor de teus passos, tudo clama que fazes, entretanto, guardas ouvidos surdos e as tuas mãos inertes rogam, em vão, o amparo, que deviam por si mesmas, enriquecendo o bem para a luz imortal. Abre o teu coração, a glória da verdade e a fonte do amor que dimanam sem termo, do coração da vida. Para que o sol divino encontre no teu peito, o instrumento ideal de manifestação, porque a bênçãos do corpo, é qual a flor da erva, hoje brilhando ao céu, amanhã, semi-morta. E o Pai justo e bondoso, que rege o grão de pó e as estrelas suspensas vela, agindo conosco, dentro e fora de nós, perguntando a nós todos, em cessando o minuto, meu filho, que fizestes? Rodrigues de Abreu, quando o espinho buscar-te o coração e puderes dizer bendito sejas. Quando a pedrada visitar-te o peito e exclamares bendita sejas tu. Quando a prova amargosa e redentora requisitar-te a casa ao pranto escuro e lembrares que há sombras, mais terríveis que atuam em muita gente. Quando inclinares teus ouvidos calmos à irritação e à cólera dos outros, perdoando as ofensas e esquecendo-as. Quando a dor inspirar-te, o canto excelso e doce da esperança, então tua alma içada à luz celeste, sob a glória da vida superior, viverá luminosa e preparada, para o reino do amor. Rodrigues de Abreu, quando o aprendiz desditoso contemplou toda a luz que o mestre lhe trazia, a terra transformou-se aos seus dias em pranto. Renovado e feliz reconheceu que a lama era adubo sublime, notou em cada espinho uma vara de flores, e descobriu que a dor, em toda a parte, é dádiva celeste. Assombrado, viu-se, enfim, tal qual era um filho de Deus Pai, ligado em si à humanidade inteira. Descortinou 1000 sendas para o bem, no chão duro que lhe queimava os pés. Encontrou primaveras, sob o frio hibernal, e antegozou colheitas multiformes na sementeira frágil e enfermiça. Deslumbrando, sentiu nas flores, estrelas mudas, nas fontes, bênçãos do céu exiladas no solo, e nas vozes humildes da natureza, o cântico da vida à bondade imortal. Abrirá-se-lhe na alma o grande entendimento. Não conseguiu articular palavra à frente do mistério. Somente o pranto de alegria profunda. Orvalhou-lhe o semblante em êxtase divino. E, desde então, passou a servir sem cessar, dentro de indevassável silêncio, qual se o mestre e ele se bastassem um ao outro, morando juntos para sempre, à maneira de duas almas vivendo num só corpo ou de dois astros, a brilharem unidos, em pulsações de luz, no coração do amor. Rodrigues de Abreu, venha ao banquete do Evangelho Augusto. Mas ouve, irmão. Esquece, enfim, lá fora, os tormentos da sombra que devora, teu coração que vaza pranto e susto. Traze a Jesus um coração robusto no amor sublime que nos aprimora e cultiva a esperança irmã da aurora. Na noite que atravessas, crendo a custo, cessa as imprecações e os vãos lamentos, enxuga sem revolta os pés sangrentos, longe da sombra que trilhaste a esmo, e encontrarás o Cristo soberano. Ó, torturado coração humano, no templo e vivo de ti mesmo, Valado Rosas, a prezada irmã de Esmeralda Bittencourt. Espiritismo com Jesus é vida, ânimo à lida, reconforto à dor, novo roteiro à humanidade aflita, luz infinita de esperança e amor. Espiritismo com Jesus alenta, a alma sedenta em desesperação. Fonte da paz que jorra, de mansinho, celeste vinho de consolação. Espiritismo com Jesus consola, na grande escola que edifica o bem, desde as angústias da ilusão terrena, a luz serena que enche os bons no além. Espiritismo com Jesus perdoa e aperfeiçoa para o bem real, sabedoria que esclarece e ensina a lei divina, fúlgida, imortal. Irmã querida que amas a verdade, na tempestade, na desolação, seja o Evangelho de Jesus teu ninho e áureo caminho de teu coração. Valado Rosas, se procuras a fonte que sacia a dolorosa sede de conforto, acorda a fé no peito quase morto e foge à indiferença escura e fria. Aprimora teu sonho, cada dia, guardando o céu por deslumbrante porto aos espinhos e cados do teu horto, em que padeces na aflição vazia. Se desejas o dom da paz divina, por extinguir a angústia que te inclina às densas trevas do despenhadeiro, serve em silêncio a todos e acompanha o doce flagelo da montanha, que abre os braços na cruz ao mundo inteiro. Valado Rosas, espera, se, à noite, a tempestade amaldiçoa a golpes de granizo, sob o vento, ouvido temporal, rude e violento, e confia-te a prece humilde e boa, enquanto a terra escura as esboroa, não te faças tristonho ou desatento, o sol ressurgirá no firmamento, trazendo a luz que salva e aperfeiçoa, que a sublime esperança te acalente. Se a dor te fere, amarguradamente, não suponhas no abismo o fim da estrada, ajuda, serve, crê e espera ainda. A sementeira voltará mais linda, quando raiar, de novo, a madrugada. Valado Rosas,